Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marco Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo bem? Tudo tranquilo com você aí? Tudo tranquilo, tudo na boa. No último domingo, um susto aí, 6h29 da manhã. Eu não preciso de despertador, sempre acordo antes do tempo mesmo, mas 6h29 da manhã. Sirene tocando aqui na pacata Modi'in, míssil balístico vindo do Iêmen. Os Houthis jogaram míssil aqui. Pô, a gente nunca sabe de onde vem, né? Eu falei, porra, quando vi a sirene, eu falei, cara, não é possível. Acabou, o norte tá em cessar-fogo, não vem mais míssil de Gaza. De onde que veio isso? Enfim, do Iêmen. É isso, a gente ainda vive essa coisa tresloucada aí, de vez em quando ter que correr pro bunker, mas enfim. Foi tudo bem, foi o único desta semana e acredito que foi o único no país inteiro essa semana. Talvez na Não, região não, do não, Golano não. não, né? Na região do Não, teve Golano. em Ardov, Ah, teve, a gente vai Dove, falar sobre isso. Golano, é E teve isso. também no Otef ali, teve em Kfar teve ali perto da Ah, faixa de é. Gaza. Mas é isso, Também tá? teve, não foram muitos. Mas eu tenho uma coisa para falar, Marquinhos, que eu acho legal, e os nossos Fala. ouvintes que seguem a gente nas redes talvez já tenham visto. Se não, tá lá no Twitter, tá no Blue Sky, tá no Instagram, não sei se tá no Facebook. A gente não tem página do nosso podcast no Facebook, né? A gente tem que criar. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: saiu a retrospectiva do Spotify, né? Que eles dão pra gente números desse ano, né? E a gente teve um segundo ano de crescimento alto, bem alto até. E, pô, queria compartilhar com vocês, todo mundo que apoia, que compartilha, que escuta, né? Só escutar enfim, já é excelente, já mostra que a nossa voz tem vez. A gente está muito satisfeito, muito feliz com isso. Quero repassar com vocês aqui alguns números que saíram, né, nessa retrospectiva do Spotify, né? Primeiro, 67% dos nossos ouvintes escutaram a gente pela primeira vez em 2024. Ou seja, 2/3, né? É bastante coisa. A gente teve um crescimento muito grande, por exemplo, a gente cresceu em 190% o número de seguidores no Spotify. A gente chegou a ser o número 16 de todos os podcasts do Spotify, no dia 21 de abril de 2024. A gente ficou nas paradas entre os podcasts mais escutados do Spotify por 6 semanas. Na nossa categoria, pelo menos, né? Que a gente se coloca como notícias, ainda que a gente não seja jornalista, a gente se colocou como notícias, né? 82% dos nossos ouvintes são do Brasil, que é o país que mais escuta a gente. O segundo é Israel, com 7%, depois é Portugal, com 4%, aí depois são os Estados Unidos, e aí depois vários outros com menos de 1%. Os Estados Unidos, se não me engano, tem entre 1% e 2%. Mas a gente foi escutado em 46 países diferentes em 2024. E, olha só, esse número eu quero destacar, essa informação eu acho legal também te dar. Os nossos ouvintes que escutam a gente pelo Spotify, então eu não escuto ninguém pelo Spotify, então eu não sou estatística para isso, eu uso outro aplicativo. Mas o podcast preferido dos nossos ouvintes é o Xadrez Verbal, o segundo é o Medo e Delírio em Brasília, o terceiro é o Assunto, o quarto é o Café da Manhã, da Folha, e o quinto é o Petit Jornal. É muito legal porque a gente já foi citado, né, em alguns desses podcasts, no Xadrez Verbal, no Petit Jornal já citaram a gente, o Assunto já me entrevistou 3 vezes, enfim, então legal pra caramba. E a última informação que eu quero trazer, que é muito legal também, é a seguinte: a gente, né, em 2022, a gente estava no top 1, a gente era o podcast mais escutado no Spotify de 84 pessoas. A gente era o top 5 de 243. E a gente era o top 10, estava no top 10 de 324 pessoas. Em 2023, o top 1 subiu de 84 para 515, o top 5 subiu de 243 para 1.600 e o top 10 subiu de 324 para 2.500. Agora, presta atenção que isso é muito legal. Em 2024, a gente foi o podcast mais escutado de 1.280 pessoas. A gente está no top 5 de 3.660 pessoas. E a gente está no top 10 de 5.230 pessoas. Isso é muito gratificante, pessoal. Muito legal mesmo. Saber que tem 1.280 pessoas que escutam a gente mais que qualquer outro podcast. O que a gente está no top 5, no top 10 de tanta gente. Pô, são números que deixam a gente muito satisfeito, muito feliz de verdade. Enfim, e espero que a gente continue crescendo, né? Embora, já vou fazer aqui um comentário meio chato. Nosso último episódio foi o menos escutado dos últimos 10. Justamente o episódio que a gente fala de cessar fogo. Então, pessoal, olha só. É bom quando a gente fala de coisa boa também. Continue com a gente aqui. Então, tô mandando essa mensagem para as pessoas erradas. Quem tá com a gente agora é porque quem continuou com a gente na semana passada também. Mas não é só quando tem conflito, quando tem guerra que é legal escutar, não. Quando as coisas estão melhorzinhas, também é legal, pô. Não abandone a gente no momento de tranquilidade, por favor. Porque aí é o momento de vocês conhecerem realmente as coisas em Israel. A gente vai ficar falando só de
a gente não vai ser só monotemático. Tem outras coisas que acontecem nesse país aqui, e algumas, pasmem, são legais. Pois é isso, bem legal essa retrospectiva, né? Todos esses números aí que o Spotify divulga. Eu não escuto o nosso podcast em nenhuma plataforma, né? Afinal de contas, eu tenho que já editar também, então eu escuto o nosso podcast. Logo depois da gravação, já costumo escutá-lo novamente. Então, deixar também um agradecimento aí a todo mundo. Realmente é muito legal essa confiança aí que vocês dão a gente. A gente recebeu também algumas mensagens no Twitter, né? Tô vendo aqui agora o pessoal falando que, enfim, compartilhando também essa retrospectiva, muitos deles compartilhando a retrospectiva deles, né? Quais os podcasts que eles ouviram, e enfim, a gente vê também que a gente está lá presente. Então agradecer a confiança, porque se vocês não confiassem na gente, vocês não iam estar ainda com a gente, né? Não iam nos escutar. Então é realmente muito legal e muito gratificante. Fica aí então um super beijo, um super abraço a todas e todos ouvintes e ouvintes do nosso podcast. É isso, vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da guerra esta semana. Líbano, João, vamos começar pelo Líbano. Líbano que na semana passada começou um cessar-fogo, né? Aqui muito se fala um cessar-fogo com o Líbano, né? Mas enfim, é um cessar-fogo com o Hezbollah, afinal de contas a guerra foi com o Hezbollah em todo momento, não envolveu o Estado libanês, né? Apesar do Hezbollah também fazer parte do próprio governo do Líbano. O Estado libanês não foi envolvido diretamente, era uma guerra entre Israel e Hezbollah. Cessar-fogo foi assinado, é um cessar-fogo muito frágil, né? Envolvendo vários atores internacionais, e o que a gente viu um cessar-fogo de 60 dias inicial, né, de 60 dias, e o que a gente viu nessa última semana foi o início da retirada, né, das tropas israelenses do sul do Líbano e o início da entrada do exército libanês naquela região. Mas também, João, vimos aí, vamos dizer assim, quebras do cessar-fogo, né? A gente teve mísseis do Hezbollah caindo nas colinas do Golá, né, no Monte Dov, Har Dov, e a gente teve também resposta israelense, enfim, fica naquele disse-me-disse que tirou daqui, atirou dali, e o exército de Israel falando que via membros do Hezbollah, enfim, membros da milícia entrando e trazendo armamentos para a região do sul do Líbano também, o que seria uma quebra do cessar-fogo. Enfim, troca de acusação para todo lado, muita coisa acontecendo, como eu falei, bomba daqui, bomba de lá, mas até agora o cessar-fogo continua de pé, né? Pois é, Marquinhos. Enfim, o cessar-fogo, na verdade, essa é uma prática comum quando tem acordo de cessar-fogo, não só entre Israel e os seus grupos inimigos aqui, mas também de maneira geral. Sempre que você tem o acordo de cessar-fogo, você tem momentos de rompimentos, de pequenos rompimentos, e o mais importante é identificar se esses rompimentos vão gerar uma escalada ou não. E por que tem esses rompimentos? Porque os dois lados, eles estão fazendo testes, eles estão examinando a situação para entender como vai ser o futuro a curto e médio prazo da região em cessar-fogo. O que são esses testes? O Hezbollah, e você comentou muito bem, né? O acordo de cessar-fogo foi feito entre Israel, na verdade ele é um acordo que na prática ele é entre Israel e o Hezbollah. Mas Israel não assinou os termos do acordo com o Hezbollah, né? Assinou com o governo do Líbano. Então, o Hezbollah ele aceitou. Cabia ao governo do Líbano fazer com que o Hezbollah aceitasse os termos de cessar-fogo. Mas Israel não estava em guerra contra o exército libanês, Israel estava em guerra contra o Hezbollah. E, obviamente, isso interfere na população do Líbano, bastante, inclusive, e por isso que é o governo do Líbano que toma as rédeas, uma vez que é um país independente, né? Não é como o Hamas. O Hamas é o governo em Gaza, na teoria e de fato, né? O Hezbollah, em determinados aspectos, ele atua como se fosse governo no Líbano, mas ele não é. Enfim, na teoria e em muitas questões na prática também. Mas fechando esse parênteses, o Hezbollah, por exemplo, quando manda os habitantes dos vilarejos do sul voltarem para suas casas, mesmo sabendo que eles não podem voltar, eles estão fazendo um teste. Vamos ver até que ponto o exército israelense é sério. Eles vão realmente intimidar a população libanesa que está voltando às suas casas, até que, se eles estão realmente dispostos a disparar em civis, ou disparar para o alto, ou criar comoção pública, ou não, né? Vamos ver se eles realmente estão dispostos a isso. E Israel também faz a mesma coisa. Explode um arsenal na fronteira do Líbano com a Síria. Ele diz, não, tá na fronteira, tá chegando arma pro Hezbollah, o acordo é que eles não podiam ser rearmados, a gente vai ter liberdade de atuação quando isso acontecer, e pronto, vamos explodir e acabou. Ou até dentro do Líbano, eles estão se rearmando, eles estão fazendo tal e tal coisa, não pode, a gente prometeu liberdade de ação, a gente vai fazer esse bombardeio, também é um recado para a base do governo, que era contrário
contrária ao cessar-fogo. Enfim, esse tipo de infração é comum. O que a gente tem que observar é se isso vai escalar. E ele não está escalando. A gente teve um ataque só do Hezbollah, justamente aonde? Em Ardov, que é o primeiro lugar que eles atacaram no dia 8 de outubro do ano passado, quando eles efetivamente participaram dessa guerra com Israel, né? Ainda que ela tivesse sido mantida uma guerra de tensão durante muitos meses. Foi ali que ela começou. E Ardov, como o Marquinhos já cansou de explicar aqui, é um território que o Hezbollah e o próprio Estado libanês contestam que seja parte do território israelense, uma vez que quando foi traçada a linha azul, que é a linha que separa os limites entre Israel e o Líbano, o lado libanês, ou pelo menos parte desse lado libanês, contestaram que essa região de Ardov ficasse sob comando israelense, sob domínio israelense. E o Hezbollah não aceita essa questão, e eles, justamente por esse aspecto, por esse ponto, eles começaram atacando Ardov, e eles atacaram agora Ardov, que é aquela infração que não é exatamente uma infração, a gente está atacando o território que é nosso. Enfim, mas no fim das contas não escalou, né? Obviamente que teve repercussão, o ataque a Ardov teve uma resposta israelense, que parou por aí. E vai acontecer, eu já vou adiantar para vocês, vão haver outros momentos de tensão, mas eu acho muito difícil que esse cessar-fogo não seja duradouro, e principalmente pelos eventos que aconteceram nessa última semana, mais especificamente na Síria. O que aconteceu? Vocês devem estar sabendo, né, que os rebeldes sírios, eles reconquistaram Alepo, que era uma região que estava sob domínio do regime do Assad já há alguns anos. Eles romperam com um cessar-fogo enfim, que já acertado entre o regime Assad e os rebeldes há algum tempo, e justamente visualizando aí nesse momento uma fraqueza do regime do Assad. E de onde vem essa fraqueza? Vem de três aspectos, né? Vem da guerra entre Israel e o Hezbollah, que enfraqueceu o Hezbollah e, por sua vez, o Irã. Vem de uma fraqueza da Rússia, uma vulnerabilidade, uma vez que a Rússia é quem é o principal sustentador militar do regime do Assad, e agora está envolvido, na verdade não agora, já há mais de 2 anos, quase 3 anos, numa guerra com a Ucrânia, para a qual eles têm que destinar suas atenções. E o terceiro fator foi o apoio da Turquia, que também cheirou, né, identificou esse momento de vulnerabilidade do regime do Assad, e apoiou os rebeldes, no caso, um grupo chamado Tahrir al-Sham, que é um grupo, um desdobramento, no caso, da Al-Qaeda, um grupo islamista sunita, mas é um grupo que, ao contrário da Al-Qaeda, que prevê uma jihad global, eles alegam que a sua luta é uma luta nacionalista síria, o que, de alguma maneira, os aproxima um pouco do partido, né, da linha ideológica do Erdogan, do presidente da Turquia, do próprio Hamas, ou da Irmandade Muçulmana do Egito. Inclusive, vale sempre a gente destacar isso, o Hamas apoiou os rebeldes sírios, e isso foi tema de um rompimento deles, no caso com o regime iraniano, com o próprio Hezbollah. Obviamente que, com respeito às ações contra Israel, eles continuam juntos, mas naquele momento o Hamas teria sido preterido pela Jihad Islâmica na hora que o Irã escolheu para quem enviar armamentos e em quem investir na faixa de Gaza na luta contra Israel. Não só na faixa de Gaza, como na Cisjordânia também. Mas enfim, esse confronto na Síria, ele volta as atenções do Irã e do Hezbollah para o país vizinho. Por que isso? O regime do Assad, o Assad é um sujeito que ele é de uma corrente islâmica chamada Alauíta. Eles são uma minoria na Síria e ele se junta com outras minorias, como por exemplo os xiitas e os cristãos, para poder fazer frente à maioria sunita. E durante muitos anos, assim, ele governou, não só ele como o seu pai, assim eles governaram a Síria. E o Irã é um regime xiita, o Hezbollah é uma milícia xiita, e eles têm interesses na Síria, especialmente após a Guerra Civil. Eles apoiaram o regime do Assad, que é um sujeito secular, né? Adepto de um nacionalismo laico, né? Enfim, mas que por uma razão ou por outra, por questões de contexto e conjuntura, ele acabou sendo apoiado pelo regime iraniano. O Irã e o Líbano se envolveram fortemente com a Guerra Civil na Síria. O Líbano, no caso, o Líbano também, né? Mas o Hezbollah principalmente, do ponto de vista militar. O Líbano recebeu cerca de 1 milhão de refugiados sírios durante a Guerra Civil, até depois. Hoje a gente tem cerca de 1 milhão de refugiados sírios vivendo no Líbano, e o Hezbollah atuou e atua como força militar, sustentando o regime do Assad. Então, quando o Hezbollah sai tão enfraquecido, com toda a sua liderança morta por Israel, com cerca de 80% do seu armamento destruído, pelo menos isso segundo as fontes, algumas fontes militares disseram a mídia israelense, mas que não seja 80, que seja 70 ou 60, com um grupo tão enfraquecido, tendo que abdicar do seu objetivo no confronto com Israel em prol de um cessar-fogo, devido ao fato de que eles estão tão enfraquecidos, né? Vale sempre lembrar que o Hezbollah estabeleceu o objetivo de só fazer cessar-fogo com Israel quando Israel interrompesse a agressão a Gaza, segundo os termos cunhados pelo próprio Nasrallah, ex-líder do Hezbollah. E o Hezbollah fez um acordo com Israel de cessar-fogo sem que houvesse cessar-fogo em Gaza. Então eles saem muito enfraquecidos, e nesse momento, de repente, os rebeldes vão lá e conquistam Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, e uma região muito importante do ponto de vista industrial, para eles se preocuparem, porque a queda do regime do Assad colocaria o Hezbollah em uma situação muito complicada. Separaria fisicamente o Líbano do Iraque, e mais ainda do Irã, uma vez que o Irã precisa
passar por esses dois territórios até chegar no Líbano, perderia uma influência muito importante ali, dinheiro também está em jogo nessa história, enfim, e daria força para milícias sunitas jihadistas, que são adversárias, são rivais do Hezbollah nessa disputa interna do Oriente Médio, do Hezbollah e do próprio Irã. Então eles agora vão estar envolvidos na guerra na Síria. Eles perderam Alepo, eles recuaram, decidiram não fazer frente, disseram que vão se rearmar para reconquistar Alepo mais para frente, mas a situação é basicamente essa. O Irã tentou enviar armamento por aviões e soldados também, e não soldados oficiais, para avaliar a situação, e Israel obrigou o avião a dar meia volta e voltar quando ele estava sobrevoando a Síria. Israel, então, de alguma maneira ou de outra, está envolvido no que está acontecendo. Israel está por trás disso que está acontecendo na Síria? Eu acho que não. Eu não duvido de influência israelense, mas eu acho que não. É muito importante a gente deixar isso claro. Para Israel, é interessante a instabilidade na Síria. Ou seja, pode ser que Israel tenha fornecido à Turquia informações que foram usadas para esse ataque dos rebeldes contra o regime do Assad. Okay? Para Israel é interessante a instabilidade, sobretudo agora, para poder consolidar o cessar-fogo, porque interessa a Israel que o Hezbollah esteja enfraquecido. E quanto mais envolvidos na guerra da Síria, melhor. Mas a Israel não interessa que esses grupos jihadistas alinhados ao Hamas derrubem o regime do Assad ou enfraqueçam o regime do Assad. Porque, de um lado, você tem um inimigo conhecido, que é o Assad, enfraquecido, e do outro lado você tem um inimigo desconhecido, que são esses grupos. E esses grupos, eles tendem a ser muito mais radicais, muito mais perigosos para Israel do que o regime do Assad. Porque o Assad, por mais que ele receba alguma influência do Irã, ele não é o Irã. Ele tem interesses próprios, ele tem a sua própria relação política na Síria e ele não é o Irã. Ainda mais ele é apoiado pela Rússia, e a Rússia tem interesse em que a influência russa seja maior na Síria, não a influência iraniana. Então, às vezes, eles cooperam e às vezes os russos permitem incursões israelenses que destroem envio de armas do Irã para o Líbano, que atrapalham a influência do Irã na própria Síria. Então, quanto maior a instabilidade, melhor para Israel. Eu não acho que Israel está dedicado a derrubar o regime do Assad na Síria, mas eu não duvido que Israel tenha cooperado com a Turquia a fim de criar instabilidade nesse momento na Síria, para que a situação tenha ficado mais, tenha ficado de alguma maneira mais proveitosa para o país. Né? A instabilidade na Síria é o melhor que poderia acontecer para Israel nesse momento, por várias razões. Primeiro, porque o Hezbollah se enfraquece muito. Segundo, porque o Irã vai ter outra preocupação. E terceiro, porque o mundo fala muito mais da Síria do que está acontecendo em Gaza. E as coisas aqui podem continuar sucedendo sem grandes interferências. Já não estão tendo, vão ter ainda menos. Né? Então, basicamente, essa é a situação que a gente está vendo agora. Se alguém pergunta qual a influência da Síria em Israel, é essa. Né? Eu andei lendo e escutando muito sobre a guerra civil na Síria ultimamente, sobre essa última ofensiva. Mas aqui eu prefiro concentrar muito mais, eu não sou especialista em Síria, né? Eu prefiro concentrar muito mais a informação que a gente conseguiu destacar no que se refere a Israel. Então eu tive que fazer essa introdução e aí a gente passa para essa questão. Basicamente, eu tô tranquilo, eu como morador do norte de Israel, tô tranquilo de que o cessar-fogo muito dificilmente vai ser rompido pelo Hezbollah. Eu acho que a principal questão é essa, né? É do Hezbollah estar envolvido, ter o envolvimento aí na questão da Síria, né? Eu acho que era isso também antes, né? Antes da guerra, muitos anos, quando estava no ápice aí da guerra civil na Síria, o Hezbollah também teve muito atuante, até por isso eles também tentavam evitar qualquer tipo de confronto com Israel naquele outro período. E agora a guerra estourando faz com que o Hezbollah volte novamente os seus olhos para lá, o que obviamente, sem sombra de dúvida, é positivo, né, para Israel, porque eles não vão conseguir entrar em duas frentes ao mesmo tempo, né? Até porque a gente viu que desde julho, né, final de julho até agora, a pancada que o grupo recebeu militar foi muito grande, toda a sua direção militar, toda a sua direção, né, foi morta, uma destruição muito grande do seu armamento, do seu arsenal, apesar de ainda ter um arsenal considerável, mas eu acho que o fato de eles não têm a possibilidade hoje também de assumir duas, não sei nem se teriam em outro momento, mas hoje, sem sombra de dúvida, não tem a possibilidade de assumir duas frentes de uma vez só, então é mais tranquilo para Israel manter o cessar-fogo e avançar nessa política, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê, e sobre elementos aí da Síria, né? A gente já viu ataques a hospitais feitos pelo governo Assad, bombardeios de hospitais, enfim, muito que a gente viu no governo durante a guerra aqui em Gaza, a gente vê até hoje também, isso continua acontecendo aqui, a gente também vê novamente acontecendo na Síria. Não é algo novo, aconteceu durante a guerra civil, né, começou aí há mais de uma década, não é algo novo e volta a acontecer também nessa nova rodada aí de violência. É isso, vamos então para a próxima frente, João. Gaza. Muita coisa aconteceu em Gaza, relacionada a Gaza, né, essa semana. Para começar, tivemos aí pesquisas apontando o aumento, né, da população israelense que apoia o cessar-fogo e apoia o cessar-fogo que traga, né, os reféns de volta. A gente também viu, junto a isso, uma pressão muito grande do próximo governo americano, não do atual governo americano. Donald Trump
fez aí não é um tweet, né? Porque tem uma rede, a rede chama Truth, né? A verdade, é uma rede dele, uma rede social que ele criou para ele. E ele fez um post na rede falando que caso não haja uma troca de reféns, né? Caso os reféns, na verdade, não retornem a Israel, não retornem para cá até o início do seu mandato, no dia 20 de janeiro, o Oriente Médio vai se transformar no inferno, né? Ou seja, uma ameaça muito clara, obviamente ao Hamas, mas ele não citou o governo de Israel de uma forma direta, dizendo vocês também são responsáveis por aceitar um cessar-fogo, ou seja, deixou meio um sujeito, como é que chama? Um sujeito oculto ali na discussão, sem dizer diretamente que Israel também estava sendo pressionado para esse cessar-fogo acontecer. E o que a gente viu são novas notícias de um possível acordo que está sendo discutido agora no Cairo. O Catar voltou às mesas de negociações, eles tinham abandonado as mesas de negociações no último período, eles voltaram a atuar, as negociações estão acontecendo no Cairo. Essa semana também a gente, através do intermédio da intermediação do Egito, a gente viu a criação de uma comissão para vamos dizer assim, uma comissão de governabilidade de Gaza, né? Que é uma comissão que foi organizada, que ela é composta por membros do Fatah e por membros do Hamas. Ou seja, um futuro governo de Gaza composto tanto pelo Hamas quanto pelo Fatah, só que com o nome chamado de comissão, né? Justamente para não dizer que é governo, porque isso pegaria muito mal para o governo de Israel aceitar um governo onde o Hamas estaria presente. Porém, todas essas negociações elas foram feitas com conhecimento do governo israelense. Ou seja, essa comissão aí que pode vir a governar Gaza brevemente, né, caso esse acordo aí aconteça entre Israel enfim, esse acordo de cessar-fogo aconteça, essa comissão, que ela pode ser criada, ela sempre esteve, o governo de Israel sabia dessas negociações e sabe também que o Hamas, obviamente, vai estar envolvido. Foi também uma semana de muita violência, a gente continua tendo, enfim, vários massacres na faixa de Gaza acontecendo. O ex-ministro da Defesa, Bogi Ayalon, Moshe Ayalon, né, que era membro do Likud, ele saiu do Likud e, enfim, ele foi uma das primeiras pessoas que começou a fazer manifestações pela fim da guerra e troca de reféns antes, né, ainda com 6 meses de guerra, 5, 6 meses de guerra, antes que grandes manifestações voltassem a acontecer. Ele disse, né, ele foi à imprensa e falou que está acontecendo limpeza étnica em Gaza, o que levantou aí muita gente gritando, muita gente falando que era um absurdo o que ele estava falando, mesmo que isso esteja acontecendo, né, ele não poderia falar isso, enfim. E também, como consequência dos mandatos de prisão que foram emitidos pela Corte Internacional de Justiça contra o Netanyahu e contra o Gallant, a gente viu o exército mandando pelo menos 8 cidadãos israelenses, né, que foram liberados do seu serviço militar, possivelmente reservistas, que foram liberados do seu serviço militar e viajaram para a Europa, para o Chipre, para a Holanda, receberam mensagens e foram falando para eles voltarem imediatamente para Israel, porque eles poderiam ser presos, já que há informação de que soldados também estão sendo processados e caso viajem para alguns países, principalmente países europeus, eles podem ser presos aí por conta do que por conta do que eles fizeram na faixa de Gaza. É isso, João. Muita coisa acontecendo, muito debate, muita violência e também só alguns elementos aí de uma outra pesquisa que saiu também, né, do Instituto de Democracia Israelense sobre a questão dos assentamentos na faixa de Gaza. A gente vê 88,5% dos árabes de Israel contra a colonização de Gaza, 52% de judeus israelenses a favor da colonização de Gaza, 52% também contra a colonização de Gaza, ou seja, a maioria dos judeus israelenses também são contra a colonização de Gaza. E por outro lado, a gente vê 82% dos cidadãos árabes de Israel contra um governo militar em Gaza e 49% dos judeus cidadãos de Israel a favor de um governo militar em Gaza. E aí, o que a gente pode esperar aí dessas próximas semanas de cessar-fogo? Lembrando que mais um refém, o corpo de mais um refém foi resgatado ontem, Itai Siraski, e agora são 100 reféns vivos e mortos na faixa de Gaza. Mas muita coisa você trouxe, né, Marquinhos? Enfim, tem muitas coisas que a gente não trouxe, não porque não sejam importantes, mas porque às vezes a informação não chegou, ou chegou e a gente deixou de fora. Porque se a gente fosse falar de outras operações com morte de mais 10 ou 20
20 pessoas, tiveram algumas essa semana na faixa de Gaza, inclusive uma ontem, num lugar seguro de Khan Yunis, né? Um lugar que era destacado como lugar seguro, até onde eu vi, tinham 18 mortos. Enfim, agora vou me concentrar nas coisas que a gente colocou na pauta. Basicamente foram muitas coisas, tá? Você comentou da pesquisa sobre o reassentamento na faixa de Gaza. No canal 11, na semana passada, foi feita uma matéria muito interessante sobre os movimentos que pregam e que estão trabalhando pela recolonização da faixa de Gaza. E eles estão falando tudo muito abertamente. E enfim, o programa ele foi até um programa jornalístico investigativo que foi até relativamente fácil de ser feito, porque enfim, quem estava sendo investigado, no caso, se abriu perfeitamente para os jornalistas, deu as entrevistas, colocou os pingos nos is, eles traçaram os passos enfim, da trajetória que eles querem fazer até a recolonização da faixa de Gaza. Isso inclui diversos aspectos, né, como arrecadação de dinheiro, como lobby político, como aceitação pela sociedade israelense de maneira geral, como buscar nos kibbutzim ou nas regiões próximas à faixa de Gaza pessoas que se identificam com essa causa. Enfim, foi assustador, inclusive, porque eles estão muito avançados. Eles estão já no terceiro estágio, eles passaram os 2 primeiros com relativo sucesso. E a verdade é que todos eles estão muito confiantes que daqui a 1 ano a gente vai ter a recolonização judaica na faixa de Gaza com cerca de pelo menos 1.000 pessoas. Eles disseram já ter 750 famílias, uma dessas organizações disse já ter 750 famílias inscritas nesse programa de recolonização. Nisso aí a gente está falando de mais ou menos 4.000 pessoas, né? São 3 a 4.000 pessoas. Para vocês terem uma ideia, o máximo de pessoas de judeus que viveram na faixa de Gaza após a criação do Estado de Israel, foram evacuadas em 2005, foi 7.500 pessoas. Estão falando de que já tem cerca de 3 a 4.000 pessoas dispostas a entrar em Gaza já. No entanto, no fim da reportagem, eles mostram uma pesquisa que é menos favorável a quem quer o reassentamento judaico na faixa de Gaza do que essa do Instituto Israelense de Democracia, sobre o qual o Marquinhos falou agora. Lá eles mostram que 56% da população é contrária e que só 22% é a favor. E quando eles pegam os judeus, público judaico, dá 54% contrário e 26% a favor. Ou seja, é mais que o dobro contra do que a favor. Ainda com toda a raiva que as pessoas estão do Hamas, inclusive da população de Gaza, podem discutir se é justo, se é legítimo, se é isso, aquilo. Eu estou constatando um fato. Ainda com toda essa situação em mente, a população israelense não quer a recolonização de Gaza, embora ela queira a ocupação militar de Gaza, né? Isso, você faz essa pergunta e você não obriga muitas pessoas a pensarem o que isso significa, se o filho deles vai ter que servir 1 ano a mais no exército. Talvez algumas pessoas mudassem de opinião. Invariavelmente é isso que aconteceria. Mas a população ainda é contrária a isso. Isso quer dizer que isso não vai acontecer? Não. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que a população não apoia, mas o governo não liga muito porque a população apoia ou deixa de apoiar. Porque o canal 12, Marquinhos também me mandou essa pesquisa essa semana, mostrou que 71% da população é a favor de um cessar-fogo que traga a volta dos reféns, mesmo que ele dê fim total à guerra. E só 15% são a favor. E aí eles foram ver essa informação frente aos eleitores do bloco do Netanyahu, das pessoas que declaram voto no bloco do Netanyahu, e são 56% a favor do fim da guerra, contra 24% contra. Outros 10% não sabem. Né? Ou seja, já tem mais gente dentro do bloco de eleitores de Netanyahu a favor de terminar a guerra do que a favor dela seguir. Então, por que a gente continua dizendo que isso é impopular perante a base do Netanyahu? Bom, primeiro, não é exatamente impopular perante a base do Netanyahu. Eu tenho a percepção, embora eu não tenha visto esses números, de que os ultra-ortodoxos são, em sua imensa maioria, favoráveis ao fim da guerra. Até porque a guerra não traz nada de bom para eles. Né? Traz corte de orçamento, traz pressão para eles servirem no exército, enquanto os reservistas estão servindo. Então, eu tenho a impressão... E os próprios líderes dos partidos ortodoxos já declararam que são a favor do fim da guerra. Mas eu também tenho a impressão bem forte de que os eleitores do Ben-Gvir e do Smotrich, eles são a favor de continuar a guerra. E o Netanyahu não pode perder essas 14 cadeiras. Ainda que seja um eleitorado que está reduzido a talvez 10 cadeiras, 9 cadeiras, ou até menos, hoje eles são 14. E hoje eles derrubam o governo, caso eles saiam do governo. E não precisa nem ser todos. Bastam que 9 saiam e eles derrubam o governo. Fora alguns membros do Likud também que poderiam abandonar o governo num eminente cessar-fogo. Então, a gente vê ainda razões para o governo ser refém de grupos minoritários, inclusive entre a própria base do governo. E isso é muito curioso, né? Porque essa base, ela mudou de uns meses para cá muito. E o que fez ela mudar? Eu destacaria aqui 3 situações. A primeira, a morte de soldado. Né? Tem soldado morrendo cada vez mais para uma guerra que a gente não está vendo nenhuma mudança nela. Só coisas ruins estão acontecendo e que não faz mais sentido, né? A segunda é o cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano. Se com o Líbano, que a gente não controla as fronteiras, um grupo muito mais forte e sem reféns, a gente pode fazer um cessar-fogo que não derrube o grupo terrorista, por que em Gaza a gente não pode? São perguntas que muitos repórteres gostariam de fazer ao Netanyahu, mas ele não dá entrevista, né? Então a gente não pode fazer essa pergunta para ele. Mas
isso deixou essa pulga atrás da orelha de muita gente. E a Só pro terceira canal razão, 14. Pro canal 14 ele o deu canal entrevista. 14, pois é, mas eles não perguntam Tá, isso. pois é. Eles não perguntam nada, né? Eles só É levantam a por isso bola que pro ele dá portal. entrevista. E a terceira razão, que eu acho que não é menos relevante, talvez seja a mais importante delas, é que dois pais de reféns, eles assumiram a liderança do grupo de pais de reféns e começaram a ser muito atacados como o nome disso, pela máquina de veneno do governo Netanyahu, e de repente eles descobriram, essas pessoas disseram isso em público, que eles são de direita e eleitores do Likud. Uma delas, inclusive, se assumiu como bibista. E ela quebrou pau com o Ben-Gvir na semana passada. Foi um negócio impressionante. Enfim, esfregou na cara dele toda a incoerência dele. Tudo isso acontecendo na nossa frente. E as pessoas ficaram meio pensando, talvez, pô, mas se ela é bibista e é a favor do fim da guerra, talvez eu também possa ser, né? E essa mudança de opinião da base faz com que a gente tenha mais chances de cessar fogo. O Netanyahu tá preocupado com a sobrevivência dele, ele tá, com certeza. E ele não se preocupa com agradar a maioria, nem da população, nem dos eleitores dele. Ele se preocupa com se manter no poder. Mas os ventos mudando de direção podem fazer o Netanyahu assinar um cessar-fogo. E a gente está vendo alguns indicativos de que os ventos eles podem estar mudando de direção, né? Um deles é o fato do ministro da Defesa, o novo ministro da Defesa, o Israel Katz, ter dito que dessa vez eu acho que as chances de cessar-fogo parecem reais. Se ele está dizendo isso, ou é blefe, o que pode ser, ou ele está visualizando um contexto que a gente não via antes. Esse contexto que a gente não via antes tem a ver com a subida do Trump. Eu acho que o Trump está exigindo de Israel esse cessar-fogo, está cobrando e provavelmente está oferecendo alguma coisa em troca, porque o Netanyahu, por mais acuado que ele esteja, por mais pressionado que ele esteja, ele está lutando pela própria sobrevivência, e um animal lutando pela sua própria sobrevivência, ele não aceita a morte passivo. Hein? E eu acho que a minha hipótese de que o Trump vai oferecer alguma coisa para o Netanyahu, ela está na indicação do novo representante para a questão dos reféns que ele indicou, que é o Adam Boehler. Adam Boehler, ele foi o principal assessor do Jared Kushner, que é o genro do Trump, quando eles costuraram os acordos de Abraham. Os acordos de Abraham, para quem não se lembra, foram os acordos feitos entre Israel, os Emirados Árabes e o Bahrein, que estabeleceram pela primeira vez na história relações diplomáticas entre Israel e países do mundo árabe, que não, enfim, desde que a Liga Árabe emitiu o comunicado dizendo que era ou com todos ou com nenhum, né, que foi em 2002. O Bahrein e os Emirados Árabes romperam com essa lógica, com essa determinação, com essa doutrina, e depois Israel ainda assinou acordos com o Sudão e com o Marrocos, enfim, começou a negociar com a Arábia Saudita. Qual foi o argumento usado pelos Emirados Árabes e o Bahrein por esse acordo com Israel? Foi que Israel não anexaria territórios na Cisjordânia em troca desse acordo. E eu acho que ele não anexaria por 5 anos. Ano que vem vence essa promessa de não anexação. Ela é como se diz que o PAGTOC passa a data de validade. E Israel pode anexar de novo, né? Sem romper as relações com os Emirados Árabes e o Bahrein. E talvez isso esteja sendo jogado nas negociações com o Netanyahu. Faz cessar-fogo aí, a gente reconhece uma anexação. Okay? É um sujeito que tem experiência em negociações com o Netanyahu, que sabe mais ou menos o que o Netanyahu gosta, que o Netanyahu deixa de gostar, mais ou menos. A esposa do Netanyahu, Sarah, teve essa semana nos Estados Unidos e se reuniu com o Trump, ela e o filho mais velho, o casal, o Yair Netanyahu, que mora em Miami. Os dois se reuniram com o Trump em Mar-a-Lago. O Trump dedicou tempo para eles, não foi à toa. A Sarah provavelmente foi enviar uma mensagem, foi fazer alguma negociação. Enfim, então a gente sabe que eles se reuniram porque tem até foto deles juntos. Tudo isso pode estar mudando um pouco a situação e o Hamas pode estar se sentindo pressionado, entendendo que a anexação de parte dos territórios da faixa de Gaza, especialmente dos 20% norte, onde não tem tem muito poucos palestinos vivendo e onde provavelmente vai começar a ser construído vão começar a ser construídos novos assentamentos israelenses, está mais próximo que nunca. O Hamas, visualizando essa situação, pode entender que vamos assinar um cessar-fogo temporário e torcer para que ele seja permanente. É óbvio que isso tudo são especulações, porque essas negociações podem não chegar a nada, né? E o próprio Qatar voltou a participar das negociações. Talvez o Qatar apresente isso, a gente aqui evitou a recolonização da faixa de Gaza em troca desse cessar-fogo, no qual Israel vai continuar com as fronteiras, com a fronteira sul, com o corredor Filadélfia, né? Então a gente tem alguma coisa para apresentar para o mundo árabe, enfim, como vitória. Agora, para mim, o principal sinal de que Israel pode estar levando a sério essa negociação é que o jornalista Amit Segal, que é um jornalista muito pró-Netanyahu, ontem no Canal 12, ele fez um comentário, ele é o comentarista político do Canal 12, né? Fez um comentário falando que já não é mais necessário o controle israelense sobre o corredor Filadélfia, que é a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. Netanyahu tinha estabelecido que ali Israel não podia deixar de dominar aquela região, porque por ali entravam as armas, por ali o Hamas podia fazer com que reféns fossem tirados de Gaza, e ali era a fonte de toda a maldade do mundo, uma coisa que ele esqueceu durante muitos anos, inclusive durante o início da guerra, e depois ele do nada lembrou como elemento dificultador do cessar-fogo, e de repente agora não é mais tão importante. Se agora não
é mais tão importante, é porque Israel talvez esteja disposto a abrir mão disso. O Amit Segal dificilmente passa alguma mensagem que não está em sincronia com o próprio governo. Eu não estou dizendo aqui que ele é um porta-voz ou um adiantador de mensagens do governo. Eu estou dizendo aqui que ele tem boas fontes ali e que se ele está enviando essa mensagem, se ele está trabalhando esse tema, é porque ou ele quer ver como a sociedade vai reagir, ou ele realmente está trazendo uma informação interna ali. O governo procura o Amit Segal muitas vezes para fontes do governo procuram o Amit Segal para informações. Então, a gente pode estar se aproximando do cessar-fogo na faixa de Gaza e de um fim total da guerra. O Ben-Gvir vai aceitar isso? Não. O Ben-Gvir não vai aceitar isso. Mas o Smotrich talvez aceite. E o Smotrich hoje não passa a cláusula de barreira. Por isso, talvez seja melhor para ele engolir isso quieto do que romper com o governo e ir para eleições nas quais ele vai sair com 0 cadeiras e vai perder. Então, eu acho que o Netanyahu está pronto, talvez, para tentar isso, sabendo que o prejuízo que ele vai ter vai ser a saída do Ben-Gvir do governo, que traz para ele mais dor de cabeça que qualquer outra coisa. O governo não cai com a saída do partido do Ben-Gvir inteiro. Ele tem hoje 68 cadeiras, ele teria 62. E ele agradaria o Trump e talvez pudesse pedir um presente que melhoraria a sua situação nas eleições potenciais que em algum momento vão chegar. Então, eu tô achando que a gente está mais próximo do que estava antes. Enfim, e se tem alguma coisa mais que eu quero comentar, tem esse caso da UNRWA, né, que deixou de fazer entrega de ajuda humanitária pela região de Kerem Shalom, que é a fronteira mais ao sul entre Israel e a faixa de Gaza, porque Israel não oferece condições de segurança para os caminhões, segundo a UNRWA, e é também por isso que o Hamas e a autoridade palestina se apressaram em chegar a um acordo, mas também porque o Hamas está sentindo que se Israel não planeja o dia seguinte, é melhor que eles comecem a planejar, porque a pressão em cima de Israel vai ser maior. E por último, eu quero falar um pouco sobre o comentário do Bogi Ya'alon, que é o ex-chefe das Forças Armadas de Israel, lá no início dos anos 2000, durante a segunda intifada, foi ministro da Defesa do governo Netanyahu ali entre 2015 e 2016. Ele era membro do Likud, saiu do Likud há pouco tempo, depois chegou a fazer parte daquele partido azul e branco, que foi formado entre o Benny Gantz e o Yair Lapid, no caso o Gabi Ashkenazi naquele momento. O Bogi Ya'alon era o número 3 da lista, para quem não se lembra, e ele agora está fora, né, do jogo político, do jogo político partidário, mas ele deu uma declaração chamando o que acontece no norte da faixa de Gaza de limpeza étnica. Ele deu essa declaração para Democrat TV, que é uma televisão pequena, ou Social TV, não me lembro agora qual é o nome dessa televisão, é uma televisão muito pouco relevante. Mas essa repercussão... Democrat TV, pois é. E ela repercutiu muito a declaração, porque é uma declaração bombástica. Um ex-general israelense falando em limpeza étnica, aqui em Israel, ninguém do mainstream tinha falado isso, né? E o Bogi Ya'alon é um cara do mainstream. E aí, ele foi convidado pelo canal 11, pelo canal 12 e pelo canal 13 para dar entrevista. As entrevistas foram gravadas, né? Elas não foram ao vivo, e elas foram ao ar simultaneamente nos telejornais no mesmo dia. E ele não retrocedeu, não recuou. E ele foi colocado contra a parede. Eu vi do canal 12, né? O Yaron Avram, o jornalista, falou: você acha realmente que os soldados do exército estão fazendo isso? Ele não tá falando dos soldados, eu tô falando do governo. Esse é o plano do governo. E se não é isso, é o quê? Ele leu uma definição de limpeza étnica. Ele falou: não é essa, que falava em extermínio em massa da população. Ele falou: não é essa que eu uso. Eu tô usando essa de você despovoar uma região e colocar outra. Isso também é uma definição, e é essa que eu me refiro. Aí ele falou, mas ele foi insistindo: você acha que o exército tá cooperando com isso? O soldado simples não. O soldado simples tá fazendo o que estão mandando ele fazer. Estão dizendo para ele que é por segurança, ele faz. Mas o alto escalão do exército, se não tá cooperando, eles não estão percebendo. E eles precisam perceber. Porque eles são cúmplices, no final das contas. E ele fez essa crítica. E o Yaron Avram insistia. Ele falou: mas você tá aparecendo nas capas de jornais dos inimigos de Israel falando isso. Olha, é isso que você queria? Ele falou: não tô preocupado com o que os outros vão falar. Eu tô preocupado com o que a gente tá fazendo. Foi uma resposta, achei, muito madura do Bogi Ya'alon, porque ele tá acusando um processo que tá em curso e que, se for concretizado, não tem outro nome para dar. Lamentavelmente, se a gente chama de limpeza étnica que os judeus sofreram nos países árabes lá nos anos 50, a gente não pode não chamar de limpeza étnica caso realmente essa população seja expulsa e judeus sejam colocados no lugar deles. E ele tá gritando enquanto é tempo, porque depois que tiver colônia lá, vai ser tarde demais. E aí ele foi questionado assim, perguntaram para ele, e o exército israelense, o mais moral do mundo vai fazer uma coisa dessa? Ele falou: não é o mais moral do mundo, não é mais. Ele falou: não é mais. Aí ele falou: e qual é? Aí ele falou: eu não sei qual é, mas um exército que faz uma coisa dessa não pode ser um exército que está obedecendo aos desejos do Ben-Gvir e do Smotrich. Não pode ser o mais moral do mundo. Eu acho que um exército que mantém um regime de ocupação por mais de 50 anos, ele não pode ter o objetivo de moral associado a ele, porque os soldados, eles são automaticamente corrompidos a fazer uma coisa que é moralmente condenável. Então você não pode chamar de exército mais moral do mundo um exército que promove uma ocupação moralmente condenável. E eu não tô achando que o soldado é culpado por isso. Eu tô dizendo que o Estado corrompe o próprio exército. E os próprios
soldados. Isso o Ishael Leibovitz já falou nos anos 70. Eu não sou o primeiro a falar sobre isso. Então eu acho ridículo. Segundo, porque não tem ranking de moralidade militar, né? De exércitos mais morais ou menos morais. Então é meio absurdo essa alcunha que o Estado de Israel deu ao seu próprio exército, sem nenhuma comparação. Agora, eu acho que, independente disso, o Buggy Alon está chamando a atenção para uma coisa que é muito relevante. O exército é burocracia do Estado. O exército tem que fazer o que o governo manda ele fazer. Se o exército está mandando o governo evacuar uma região de Gaza e o governo está dizendo com todas as palavras que quer reconstruir a colônia, os assentamentos judaicos ali, e quem não fala isso, não fala nada, ou seja, não nega que vai fazer isso, não nega, não diz, não vai a público rápido dizer, nós não vamos fazer isso, né? Por exemplo, Netanyahu, não é o nosso plano. Ele falou isso no Congresso, né? Não é o nosso plano. Falou isso só lá, em inglês. Em hebraico ele não fala isso. E a reportagem do Canal 11 mostrava o Smotrich prometendo para Daniela Weiss, que é líder do movimento Nahalá, que é a principal cabeça atrás dessa colonização, dizendo, a gente está fechado com o Netanyahu, numa conversa gravada às escondidas, né? A gente está fechado com o Netanyahu, ele apoia, né? Então, eu não sei se ele apoia mesmo, mas ele tem que vir a público falar em hebraico, né? Não só quando ele é convidado para o Congresso que ele tem que dizer o que o mundo quer escutar. Até porque a gente sabe que o Netanyahu é famoso por dar um discurso em inglês e outro em hebraico. Mas enfim, se o exército está atuando, sabendo que quem está por trás de muitas das iniciativas, que é parte do gabinete de segurança, são o Ben-Gvir e o Smotrich, então é óbvio que moralidade não tem nisso, né? Você está atuando, ou você pode estar atuando para isso, e você no mínimo tem que questionar. Eu acho que se o chefe das Forças Armadas está vendo que esse pode ser um processo, ele tem que renunciar. Aliás, ele não está longe de renunciar. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Mas não por isso, né? Que, aparentemente, ele está perto de renunciar. Mas é isso. Falei demais, Marquinhos. Passa a bola para você. É isso, falou demais, porque, enfim, tem muita coisa acontecendo na faixa de Gaza essa semana, muita coisa realmente aconteceu, né? Então, eu quero, enfim, complementar também com algumas outras coisas. Eu vou começar pela questão do Bog Alone, também de soldados aí que eu comentei lá no início, soldados estarem voltando, né, de férias aí, tiraram depois do seu serviço militar. Enfim, essa questão do Bog Alone, que ele fala da limpeza étnica, estava ouvindo num programa de rádio que os caras falaram, o Bog Alone falou de limpeza étnica, e isso é muito problemático, porque exatamente esse argumento, né, que perguntaram a ele dá munição pro inimigo e não sei o quê. Então isso mostra, assim, que as pessoas não querem nem discutir o que está acontecendo na faixa de Gaza, né, se realmente há uma limpeza étnica, se não há, o que está acontecendo. Lembrando, eu comentei isso, se não me engano, tem dois ou três episódios, que em um oficial do exército, ele falou que eles receberam ordens muito claras, que é esvaziar o norte da faixa de Gaza, a cidade de os campos de Beit Lahia, Beit Hanun e Jabalia. São a parte mais ao norte da faixa de Gaza. Na semana passada a gente falou do terço norte, né, da faixa de Gaza. Essas três regiões estão sendo completamente esvaziadas. Inclusive ontem, uma jornalista do Canal 11, ela publicou no Twitter dela fotos de milhares de palestinos. Isso foi uma coisa meio estranha, né, porque o exército fala que só tem centenas ou poucos milhares, assim, de pessoas ainda nessa região, e ontem pela foto que ela publicou, assim, muita gente sendo obrigada a sair ali do norte da faixa de Gaza, indo em direção à cidade de Gaza e ao corredor de Netzarim, né? Como a gente comentou na semana passada, é o que está dividindo o norte da faixa de Gaza do sul. Então, isso está acontecendo, os oficiais do exército, eles têm claro isso para eles, né? Eles estão claro do que está acontecendo. E as pessoas ficam querendo viver numa bolha de que isso não acontece, de isso não existe. E aí o pessoal esse pessoal da rádio falando o seguinte, mas você acha que eles estavam entrevistando um cara que veio falar justamente da questão desses soldados. Eu vou explicar melhor o caso. São soldados que saíram foram tirar férias, né, depois do serviço militar. Tinham uns em Amsterdã, tinham outros também no Chipre. Eles receberam mensagens, telefonemas, falaram: ó, volta o mais rápido possível, porque você tá correndo o risco de ser preso. Por quê? O que está acontecendo? Há alguns grupos que vêm já há algum tempo não pesquisando, como chama isso? Olhando, né? Acompanhando perfis dos soldados israelenses que estão colocando as fotos do que eles estão fazendo na faixa de Gaza. Tipo, o cara mostrando que ele tá batendo no palestino, o cara mostrando que ele tá explodindo uma escola, ou que ele tá entrando na casa do palestino e brincando com as roupas das mulheres, com as roupas, com o brinquedo das crianças, enfim, todos esses crimes que a gente viu sendo cometidos durante a guerra e que foram amplamente divulgados pelos soldados israelenses pelas redes sociais. Muita coisa, e todo mundo viu isso. Twitter, Instagram, Facebook, correndo solto, né? Isso aí tava, enfim, para quem o mundo inteiro viu, né? E o que esses grupos estão fazendo? Essas pessoas estão acompanhando o perfil desses soldados, e no momento em que esses soldados
soldados depois saíram lá do seu serviço militar e resolveram tirar férias, aí o cara chega em Amsterdã e publica, ó, cheguei em Amsterdã, tira uma fotinho lá do coffee shop, não sei o quê. O que que esses grupos estão fazendo? Estão acionando o sistema judiciário desses países para falar, ó, esse cara é um criminoso de guerra, eu quero apresentar um processo contra ele para que ele seja preso. Então o exército ficou sabendo desse tipo de movimento e mandou a galera voltar. Possivelmente soldados que que publicaram esse tipo de vídeo nas suas redes sociais. E aí, esse cara que tinha sido, inclusive, um membro do exército, né, que estava sendo entrevistado na rádio, perguntaram para ele, ué, mas você não acha que o cara o que o Bog Yalom falou da limpeza étnica, isso tem influência nessa, vamos dizer assim, perseguição, né, que estão fazendo aos soldados israelenses? Aí o cara virou e falou assim, não, não, gente, olha só, você tem que entender o seguinte, os soldados israelenses deram a munição. No momento em que eles publicaram as fotos, os vídeos do que eles estão fazendo, eles deram a prova do crime, do que eles estão fazendo. Ninguém precisa correr atrás deles. Ninguém precisa provar nada contra eles. Eles tipo, assumiram a culpa, né? Eles se delataram, né? Então, assim, os caras da rádio falaram, não, o Bog Yalom não podia ter falado isso. Tipo, não pode por quê, cara? É uma lealdade surreal ao Estado, né? Assim, comentando crimes atrás de crimes, as pessoas têm que ficar caladas. Ninguém pode falar nada, né? Isso é uma política fascista. É uma política que visa simplesmente calar quem se opõe ao que está sendo feito. É assim, é uma coisa absurda. É absurdo. Jogar agora a culpa num cara ele já foi ministro da Defesa, era membro do Likud, general do Exército. Porra, e o cara tá falando, meu irmão, olha só o que a gente tá fazendo lá. Olha só, não dá. E essa questão de exército mais moral do mundo, porra, é muito bizarro, né? Desde quando moralidade e exército andam juntos. Exército é força armada, guerra é muito. Ah, é moral. Que moral é essa que a gente vê na guerra, né? Uma guerra que permite para você matar um líder sei lá, do Hamas, você jogue 15 toneladas de bomba e vai matar 150 pessoas. Fala, não, pelo menos eu matei o líder do Hamas. Então, assim, é contrabalanceado, né? Como a gente fala, as leis de guerra, né? Elas visam buscar uma proporcionalidade de mortes, né? Isso, como se isso fosse moral. Então, assim, me dizer que exército é moral e não é moral é brincadeira, né, cara? Mas não é só aqui, né? Eu acho que é uma discussão ampla, né? Agora, eu acho que também isso é muito, muito dentro da sociedade israelense, né? Essa questão, não, nós somos um exército moral e não sei quem. Quando a gente fala das atrocidades que você colocou bem aí, João, da ocupação, né? Porque a guerra em Gaza, ela começou há 14 meses, né? A gente tá aí no dia 5 de dezembro, né? Inclusive, não falamos aí, dia 5 de dezembro, agora são 2 da tarde, né? A gente tá gravando. A gente, antes, né, da guerra começar há quase 14 meses atrás, a ocupação já existia. E os crimes já eram cometidos contra os palestinos durante a ocupação. E quando a gente falava, olha só o que está acontecendo, olha só isso, crianças sendo presas por jogarem pedra num soldado, ou palestino sendo espancado, não sei o quê. Aí sempre tinha uma discussão, não, mas olha só, o exército mais moral do mundo, aquela história. Não tem esse papo, né, cara? Essa é uma coisa muito, muito bizarra de toda essa realidade aí que a gente vive. Aí, já que a gente falou da ocupação, essa semana teve a evacuação de um outpost ilegal, né? De um posto avançado que foi construído pelos colonos. Lembrando que durante a guerra foram mais de 40 postos avançados ilegais construídos pelos colonos. Um deles foi evacuado essa semana. O que os colonos fizeram? Entraram no vilarejo palestino do lado e atearam fogo em casa, atearam fogo em automóveis e propriedades de uma forma geral. E, pô, é tudo uma boa, né? Nada acontece. A imprensa israelense não fala em terrorismo, fala em vândalos judeus, jovens vândalos judeus. É essa a coisa. Então, se são jovens vândalos judeus, é óbvio que o exército vai ser moral, né? Porque você, enfim, passa o pano e normaliza o terrorismo na Cisjordânia, obviamente o exército, ele não pode ser culpado do que está acontecendo. E eu queria trazer também, sobre a questão da pesquisa, né, que saiu do Instituto de Democracia, só trazer uns dados aí que são bem, bem interessantes. Eu falei que 42%, né, dos judeus, eles apoiam a colonização da faixa de Gaza. Aí perguntaram por que, né, eles apoiam. Dentro desses 42%, 25% disse que a faixa de Gaza, ela faz parte da terra de Israel, né, ou seja, da Israel bíblica, né? 25,5% dizem que faz parte da terra de Israel, 23,5% dizem que é por conta para proteger, para dar uma maior proteção aos residentes ali da região dos israelenses, né, que vivem ali no envelope de Gaza, ou no entorno da faixa de Gaza, que foi a região dos kibbutzim que foram atacados e tudo mais. 17% diz que
é para ser como punição pelo que aconteceu no dia 17 no dia 7 de outubro de 2023 e 31% para corrigir um erro, que foi a saída unilateral da faixa de Gaza em 2005, né? E aí é importante a gente dizer, a saída foi unilateral, né? O governo israelense, na época, o então primeiro-ministro já falecido Ariel Sharon, ele não discutiu com a autoridade palestina a saída, né, de Israel. Ele simplesmente retirou os assentamentos, retirou as tropas e falou, ó, entregou, fechou um portão, entregou, jogou a chave por cima do muro e falou, se virem, aquele abraço. E aí foi guerra civil, Hamas, Fatah, não sei o quê, até que 2 anos depois o Hamas ele controla a faixa de Gaza. E só mais um dado aí para também não me prolongar muito sobre a questão da pesquisa, sobre uma das perguntas que foi feita na pesquisa, é o que você acha que, o que você acha que o governo de Israel está fazendo, né? Se já, o governo de Israel está fazendo o máximo possível para retornar os reféns, né? Para trazer um retorno seguro dos reféns, né? Em março desse ano, né, quando foi feita a mesma pesquisa, 52% dos judeus achavam que o governo estava fazendo o melhor possível para trazer para retornar os reféns, e agora esse número caiu para 43% somente, né? E em relação aos árabes, eram 30% em março e 25% nessa atual pesquisa. Ou seja, a gente vê aí que a credibilidade do governo em relação a isso continua caindo a cada vez mais. Eu acho que o que você falou, né, sobre se a gente ter hoje ter mais de 70% da população que é a favor do fim da guerra, pelo retorno e pela saída, né, pelo fim da guerra, pela saída de Israel para que haja troca aí de reféns, e que você colocou uma questão que é central, né? O governo de Israel não está preocupado com o que a maioria da população aceita ou quer, né? Hoje o governo de Israel ele não representa mais, né, a maioria da população israelense já há muito tempo. A gente vê pesquisas, não, na verdade desde o início da guerra, quando enfim, essas pesquisas loucas eleitorais, né, loucas porque a gente não tem nenhuma perspectiva de eleição, mas quando essas pesquisas aí começaram a ser feitas, o governo de Israel não consegue mais, o atual governo não consegue mais ter maioria parlamentar, né? Então, ou seja, eles não representam mais a maioria da população, se mantêm no poder, avançam nessa política, não só da guerra, mas também numa política extremamente louca no que diz respeito à política interna. A gente vai falar disso no próximo bloco, eu vou trazer mais alguns dados aí dessa pesquisa, e, enfim, não levam em conta o que a maioria da população quer. E aí, só para terminar, o jornalista Barak Ravid, né, que é o jornalista também de questões políticas e militares aqui, e ele vive nos Estados Unidos, ele trouxe alguns elementos aí desse acordo de cessar-fogo que está sendo discutido, para além dessa questão dessa comissão, né, que está sendo composta aí por Hamas e Fatah, a Comissão para a Governança de Gaza. Nesse momento, o governo de Israel estaria disposto a aceitar um cessar-fogo entre 42, que na época, lá em agosto, se eu não me engano, né, quando estava se discutindo o cessar-fogo, a última vez que isso foi falado, eram 42 dias, né? Então o governo de Israel hoje estaria disposto a aceitar até 60 dias de cessar-fogo, ou seja, 2 meses de cessar-fogo, um aumento aí de 18 dias. Por que isso é importante? Porque se a gente tiver um cessar-fogo de 2 meses, para Israel depois voltar à guerra e voltar aos ataques e tudo mais, é muito mais complicado, né? Você tem uma pausa muito grande. Se a situação tiver mais calma, você voltar ao ataque é muito mais complicado. Mas, enfim, a gente também tem um governo Trump que é meio maluco mesmo, a gente não sabe o que pode acontecer. E a ideia da troca de reféns é que Israel, nessa proposta atual, o Hamas teria que, nesse período de 60 dias, libertar todas as mulheres que ainda estão ainda são reféns, e todos os homens vivos a partir de 50 anos ou que estejam em sérias condições de saúde. Que essa também é uma questão muito séria que vem sendo debatida pelas famílias, falando que as informações que a inteligência israelense do exército, né, tem recebido é que a condição de saúde dos reféns, de parte dos reféns, é muito, muito, muito ruim, e que possivelmente alguns deles não resistiriam ao inverno, né? Lembrando aí que os caras estão em túneis, né? Então, assim, vai saber o que eles estão passando, sem comida, o que eles estão passando. E o que me chama a atenção nisso é que não se fala das crianças, né? A gente tem a família Bibas, né? Que foi uma família que ela foi sequestrada, o pai, a mãe com os seus 2 filhos pequenos, o menor, o bebê tinha 1 ano e o outro acho que tinha 5 anos, se eu não me engano. Não se tem nenhuma notícia dele. Do pai foi liberado um vídeo pela Jihad Islâmica há alguns meses atrás. Inclusive no vídeo os caras falavam que a mãe
e as crianças tinham sido mortas, né? Davam essa notícia para o pai. E agora, o Barak Ravid, ele não fala, né, na inclusão da mãe e das crianças, né? Ou seja, possivelmente também, ao que tudo indica, né? Pode ser que essas crianças e até a mãe estejam mortas. A gente não tem como saber. Enfim, é mais ou menos isso aí, tudo que a gente tem sobre Gaza essa semana, que tem um possível avanço aí nessa questão do cessar-fogo e a gente vai ver só daqui para frente o que vai acontecer. Pois é, Marquinhos. E só para fazer um comentário para a gente fechar esse bloco, essa semana o Exército divulgou que 6 dos reféns que foram mortos em fevereiro, eles foram mortos por quem era responsável por cuidar deles, né, por mantê-los no cativeiro, após uma ofensiva da Força Aérea, o que contradiz de maneira direta a ideia de que a pressão militar é a melhor receita para libertar os reféns. Isso também faz pressão sobre o governo Netanyahu. Isso veio à tona essa semana. O Fórum de Família dos Reféns protestou, né, sentiu que o Estado foi responsável pelas mortes desses reféns, mais do que já sentia anteriormente. Enfim, é só mais um complemento para essa história de terror que as famílias dos reféns vivem dia a dia. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos da política interna esta semana. Bom, cara, acabou aí a frente do Líbano, né? Pelo menos ela esvaziou muito, diminuiu muito a pressão em cima do governo, em cima das Forças Armadas. Muitos reservistas voltaram para casa e para suas famílias e o governo continua avançando a todo vapor a sua reforma. Na verdade, reforma, a gente sempre cai eu sempre caio nesse erro, a gente faz reforma. Um golpe, né? Um golpe na democracia que existia aqui em Israel antes da guerra, naquela normalidade que a gente vivia aqui, continuam avançando a todo momento e essa semana já começaram a serem aprovadas aí leis, pelo menos em primeira votação, 3 leis que dizem muito do que vai ser Israel, do que pode ser Israel daqui para frente, caso esse governo continue avançando o seu pacotão de maldades. Vamos lá, a primeira lei é a lei do Fedelstein. Quem é o Fedelstein? O Fedelstein é o cara que vazou documentos, né, pro Netanyahu, o cara lá do exército. Enfim, nossos ouvintes aí de 2 episódios atrás já estão por dentro disso. O cara roubou documentos secretos do exército e passou para o Netanyahu, que divulgou, e que não só passou para o Netanyahu, ele divulgou, né? Ele vazou o documento para a mídia internacional, ele não poderia divulgar isso para a mídia interna, ele vazou para a mídia internacional. O Netanyahu usou esses documentos também como forma de manipular a opinião pública e o governo aprovou uma lei essa semana, em primeira votação, para que pessoas, né, que façam esse tipo ajam dessa forma, ou seja, que vazem documentos secretos para o primeiro-ministro, eles não sejam punidos, né? No caso, o Federstein ele foi indiciado por traição à pátria, né? Pode pegar até prisão perpétua. Então, o que o governo quer é que pessoas que roubem documentos secretos e deem ao primeiro-ministro, eles não sejam acusados e não possam ser processados, né, pelas suas ações. Uma outra lei é uma lei que ela, no caso, permite a divisão de gênero em salas universitárias, ou seja, homens e mulheres estudando em salas separadas. É uma lei que ela já existe e ela é aplicada em algumas universidades, né? No caso, universidades religiosas, para que homens e mulheres... No caso, nenhuma universidade, algumas instituições de ensino superior. As Ela, universidades todas têm isso. essas salas são juntas. Não, elas não adotaram a lei, né? Elas podem adotar a lei existe, mas as universidades do país, né? As universidades públicas, né? Elas não adotaram essa lei, mas enfim, essa é uma lei que ela existe e ela é aplicada em outros faculdades, né? Colleges, né? Que tem aqui em Israel. E a terceira lei, que é a lei da Hassinut, a lei da imunidade total para os parlamentares, é a lei que foi apresentada pela deputada Tali Gottlieb, que inclusive, ela sofre processo e é uma lei que impede que parlamentares sejam processados, sejam julgados, ou seja, é a imunidade parlamentar total que eles querem para que eles consigam se manter no poder e continuem fazendo as suas loucuras sem fim. Aí, João, tá cada dia mais difícil, hein, cara? Pois essa é uma estratégia do governo, tá, de subir o tom, né? Essa estratégia não veio sozinha agora. Ela veio acompanhada de algumas outras questões. Por exemplo, alguns ministros do governo, o ministro da Justiça, no caso, o Yariv Levin, que se recusa a convocar a comissão nomeadora de juízes, ao contrário do que exige a própria Suprema Corte, ele tomou a iniciativa de um abaixo-assinado entre os ministros para afastar a conselheira jurídica do governo. E essas ações, elas não são à toa. E também o próprio parlamento propôs ontem uma moção
para um debate dentro do parlamento para o afastamento da conselheira jurídica do governo, que perdeu, foi derrotado por 41-40. A oposição conseguiu convocar seus membros que estavam espalhados pelo corredor do parlamento quando perceberam que essa ia ser a votação e conseguiram derrubar a moção. A coalizão não teve a mesma eficiência. Mas toda vez que o governo Netanyahu está pressionado, e eles estão bastante, essa semana a gente tem mais capítulos disso, eles elevam o tom. E uma dessas formas é aprovar essa lei dessas leis que o Marquinhos citou agora. Essa lei da separação de gênero, né, que é uma ampliação das separações permitidas por lei de gênero em instituições de ensino superior, ela é um exemplo claro disso. Mas não é que você quer provocar a oposição, você quer provocar a ala liberal da sociedade, liberal nos costumes, digamos assim, você lança uma lei dessa. As outras duas, além de blindar o próprio governo, no caso, uma delas, o próprio Netanyahu, né, elas também são uma provocação. É o seguinte, vocês querem prejudicar a gente aumenta a nossa imunidade. Vocês querem prejudicar o primeiro-ministro, a gente legaliza a bandalha. A gente faz com que o crime cometido pelo Eli Federstein e pelo militar, e também pelo outro sujeito que eu me esqueci o nome, que também era uma assessor do Netanyahu, a gente transforma essas ilegalidades em legais. Pronto, acabou. E se é retroativo ou não, eu não sei. Se a Suprema Corte vai deixar isso passar, eu não sei. Mas é o que eles estão tentando fazer. E é subindo o tom. Porque aí se você protesta, se a justiça vai lá e veta, eles sobem o tom contra a justiça. E aí eu já peço licença sobre o Marquinhos, que eu quero já também comentar a repercussão disso, né? Porque, por exemplo, uma das repercussões desse caso foi que o porta-voz do Exército, das Forças Armadas, o Daniel Hagari, que é um cara que ficou muito famoso em Israel durante agora essa guerra, porque todo dia ele fazia pronunciamento e explicava o que aconteceu na faixa de Gaza e blá blá blá, etc e tal. Ele fez um pronunciamento público nessa quarta-feira, ontem, um dia antes que a gente está gravando, criticando essa lei que foi aprovada em primeira leitura. Agora, o Exército, como a gente comentou, é a burocracia do Estado. O Exército não pode criticar uma lei que a coalizão está colocando em vigor. O porta-voz do Exército, ele tem que atuar de maneira absolutamente republicana e neutra. E ele fez isso, aparentemente, sem o conhecimento do chefe das Forças Armadas, que disse que ia repreendê-lo, e o próprio ministro da Defesa, o Israel Katz, que vai investigar isso e que vai tomar medidas disciplinares contra o porta-voz do Exército. O porta-voz do Exército se desculpou, disse que não era para ele ter falado aquilo, mas falou, né? Uma vez falado, tá falado. Agora, por que é absurdo? Porque o que o Eli Feldstein fez, segundo a alegação da Procuradoria, foi roubar documento classificado e entregar para o primeiro-ministro e entregar para a imprensa internacional. Entregar para a imprensa internacional continua sendo crime, mas roubar documento e entregar para o primeiro-ministro não é mais crime. Isso é para que, se esse julgamento chegar no Netanyahu, para que ele seja livrado logo de cara. Só que o que isso pode gerar, os precedentes que isso podem gerar, é uma farra do boi aí, tipo, que qualquer documento possa ser roubado por acesso para o gabinete do primeiro-ministro, eles possam ter acesso a qualquer coisa, mesmo que o Exército considera que ainda não é o momento de levar, porque eles ainda não confirmaram a informação, porque isso, porque aquilo, ele chega lá, invade o negócio, rouba, ou tem um contato ali, e não é penalizado por isso, que é um negócio que chega a ser absurdo, né? E aí o porta-voz se indigna, por um lado ele cai no jogo, né? Porque agora o Exército também é parte do Deep State, daquela organização que está atuando contra o primeiro-ministro eleito democraticamente, e etc e tal. Ele cai nessa armadilha por um lado, e por outro lado ele pelo menos abre a boca, né? Que é um negócio que é fundamental acontecer. Além disso, como eu falei para vocês que eu ia falar sobre o chefe das Forças Armadas, né, o Herzi Halevi, tá rolando um boato forte de que ele tá prestes a renunciar. Ele não vai pedir, né? O chefe das Forças Armadas, ele é eleito 3 anos. O mandato dele acaba no ano que vem. Ele pode pedir uma prorrogação para 1 ano mais, ficar 4 anos, mas aparentemente ele não vai pedir. Se pedisse, eu duvido que dê assim. Ele é um dos responsáveis pelo 7 de outubro. Ele tem contas a pagar para a sociedade israelense. Se ele tem para pagar para a comunidade internacional pelo que aconteceu em Gaza, aí provavelmente eu acho muito pouco provável que ele não seja indiciado também no tribunal de Haia, mas por enquanto ele não é. Agora, perante a sociedade israelense, é muito claro que ele é responsável. Do mesmo jeito que o Netanyahu é responsável, que o Yoav Gallant é responsável, ele também é responsável. E ele, até agora, não renunciou porque ele queria ter certeza de que ele podia consertar de alguma maneira o que ele fez. Ele podia entregar o carro com as coisas resolvidas. Agora, é muito claro que diversos oficiais têm que ser afastados. E ele também não podia afastar esses oficiais, que também são culpados por um monte de coisa que aconteceu desde o 7 de outubro até depois, sem que ele renunciasse, porque ele não tem moral. Se ele pode afastar oficiais, é porque ele tem moral para isso, né? E ele não tem. Ele é tão ou mais responsável do que aquelas pessoas. Então, o que está se falando aqui é que num espaço de no máximo 2 meses, ele vai anunciar a renúncia dele, então ele não vai nem precisar ser demitido pelo governo, mas ele vai afastar oficiais junto da sua renúncia. Enfim, quem nomeia o próximo chefe das Forças Armadas é o ministro da Defesa em conjunto com o primeiro-ministro, que é um perigo que o Netanyahu e o Israel Katz possam nomear o próximo chefe das Forças Armadas. Porque eles não vão nomear um chefe das Forças Armadas correto e republicano, eles vão nomear um sujeito leal a eles, né? Que é um
perigo grande, não é pouca coisa. Por outro lado, também não são tantas opções, né? São só 19 generais, são só 18 no caso, que podem ser nomeados. Se não e pode ser que não tenha entre esses 18 nenhum daqueles que é absolutamente bibista e confiável para o Netanyahu. Então, tudo isso também enfim, é questionável aí. Um general renunciou há pouco tempo, né, o comandante da Força Sul, Toledano. Ele já provavelmente vai ser investigado. Ele já não sei, ele era um dos favoritos a ser chefe das Forças Armadas, mas ele não quis fazer parte disso. A pressão era muito grande. E a gente está com informações de que, enfim, que o chefe das Forças Armadas não deve ser demitido, ele deve renunciar antes disso. Mas a pressão para demitir o chefe do Shin Bet, ela cresce cada vez mais. E ele perdeu a paciência. Ele escreveu uma carta essa semana para o Netanyahu, que se tornou pública, porque ele não fez questão de esconder, alegando que todos os comentários feitos que jogam as forças de segurança contra a população são prejudiciais à segurança do país, que quem faz isso não devia estar liderando o país, devia renunciar, e fez uma série de críticas indiretas ao Netanyahu, mas foram muito claras ao Netanyahu e a ele do seu governo. Ele praticamente, perdão a expressão, jogou merda no ventilador. Ele já sabe que ele provavelmente vai rodar, e ele mandou aí o dane-se, para não falar outro palavrão, e jogou pra cima. E ele tá esperando a crise. Bom, vocês vão me demitir? Então me demite. Porque eu não vou renunciar disso aqui não. Me demite. Eu jogo isso no ventilador, falo o que eu tenho que falar, e agora você me demite, você gera a crise. Eu não vou renunciar pra te dar esse prazer de poder nomear outra pessoa e me detonando por trás. Você quer me detonar? Beleza, mas compra o barulho com a sociedade. Eles dão o luxo de ser mais popular que o Netanyahu. Também tem responsabilidade pelo 7 de outubro, com certeza. Pelo que aconteceu em Gaza depois, acho que um pouco menos. Mas também sabe que vai ter que prestar contas em algum momento. Falou, beleza, vamos pro pau. É isso que você quer? Então é isso que vai ter. Mas o principal temor é a própria conselheira jurídica do governo mesmo. Ela que é o principal temor de todo mundo, porque outra pessoa pode assumir o cargo e pedir para rever o julgamento do Netanyahu e atrasar mais o processo, né? Até porque é o procurador, é o conselheiro geral do governo quem indicia os membros do governo que aceita as acusações da justiça ou não. No caso, foi um antecessor dela que aceitou, e outra pessoa pode prejudicar o julgamento do Netanyahu. E ela não continua brigando, né? Ela não está descendo a guarda. Essa semana ela cobrou o Netanyahu por convocar uma comissão de inquérito republicana para investigar o 7 de outubro. Enfim, ela continua jogando o jogo. Eu acho difícil que o governo compre essa briga de demitir a conselheira jurídica, porque a oposição ia fazer muito barulho. É um barulho que eu acho que o governo não está disposto a comprar agora, exceto se ele tomar uma atitude muito popular logo depois. Por exemplo, um acordo de cessar-fogo em Gaza. Aí é possível que isso aconteça. Enquanto isso, a gente está vivendo esses momentos de tensão de um lado e tensão do outro. E, enfim, vou deixar o Marquinhos falar, porque ainda tem mais tensões, né? Tem mais uma tensão, especialmente nesse bloco aqui. Eu queria passar só mais uns dados aí dessa pesquisa, né, que eu comentei antes, sobre todo o golpe do judiciário, e essa pesquisa do Instituto de Democracia perguntou para a população se ela acha correto ou incorreto que o governo avance partes, né, do golpe judiciário nesse momento agora de guerra. 56% dos entrevistados disseram que são contra que o governo avance esse tipo de lei, 35 são a favor e 9 disseram que não sabem. O número é muito parecido quando a pergunta é sobre quanto a árabes e judeus, né? 56,5% da população árabe também é contra e 55,5% da população judaica ela é contra. Ou seja, a gente vê aí que mais da metade da população israelense hoje é contra essas políticas do governo de avançar com o golpe judiciário e outras leis que enfraquecem a democracia, que enfraquecem a divisão de poderes, e o que a gente vê enfim, o governo, mais uma vez, cagando e andando, né, na cabeça da população e fazendo o que é de interesse próprio, obviamente. E só mais uma informação também, ontem o deputado não, o ministro, né, Dudi Amsallem, que ele tem um cargo de ministro dentro do Ministério da Justiça, ele falou que a atuação da conselheira jurídica, né, da Galit Bar Miara, ela é inaceitável, obviamente, e que isso pode levar a uma guerra civil. Ele falou exatamente Mered Ezrahi, uma revolta civil que, inclusive, pode levar ao uso de armas. Ou seja, o cara continua incitando e falando que a conselheira jurídica do governo, ela pode levar o país a uma guerra civil. Esse é um ministro dentro do Ministério da Justiça. Só para a gente ver o nível aí da rapaziada. É isso, João. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, que é sobre o Benitão, Benito Gvir, ele mesmo. Ele mesmo deve ter suado bastante essa semana, sentiu a água bater na bunda, porque continuam várias investigações sobre a polícia, sobre o que vem acontecendo, e dessa vez, meu amigo,
vocês chegaram perto dele. Pessoas que são próximas a ele, pessoas que foram promovidas por ele, policiais, obviamente, né? Que foram promovidos por ele. Muitos, inclusive, perguntando por como é que essas pessoas foram promovidas, né? E tão rapidamente, foram presas e investigadas, tiveram que prestar depoimento em casos de corrupção, como é que chama? Afarat emonim, né? Quebra de decoro, vamos dizer assim, Não, é e abuso de poder. abuso de poder, exatamente. Abuso de poder e fazendo com que enfim, colocassem aí o ministro da Segurança Nacional, o Benito Okvir, na linha de tiro, deixando ele muito preocupado, obviamente, já que ele é acusado, né, de ter cometer várias ilegalidades. Há algum tempo, quer dizer, recentemente, né, a Galit Barmiara, a consultora jurídica, ela falou para o Netanyahu que ele tem que pensar novamente a possibilidade de demitir o Ben-Gvir. Isso ainda não aconteceu e ela inclusive já falou que ele não pode atuar na polícia, né, na forma como ele não pode dizer como a polícia tem que atuar em várias oportunidades, que são questões operacionais que a polícia tem que decidir como atuar, mas obviamente ele manda e desmanda na milícia em que ele transformou a polícia do Estado de Israel. E aí, cara, tá suando bem, cara? Tá, ele tá preocupado. Ele tá preocupado com certeza porque o negócio chegou mais longe do que ele pensava, né? Ele achava que ele podia tudo. Ele continua subindo a aposta, né? Dobrando a aposta. Mas vamos lá, vamos explicar o que a gente sabe que aconteceu, porque ainda tá com censura sobre esse caso para preservar a investigação. Essa semana, a gente não sabe os nomes, só sabe no dia seguinte, foram presos numa operação do Lab 433, que é a unidade de investigação mais forte da polícia israelense, conhecida como o FBI israelense, né? Foram presos 2 membros do alto escalão, oficiais do alto escalão da polícia. Tá? O comandante da unidade central do Mahoz Shai, do setor da Judéia e Samária, que significa Cisjordânia, né? Chamado Avishai Mualem, e o chefe do serviço penitenciário, o Kobi Yacobi, os dois foram presos. Eles, no momento que eles foram presos, né, foi de manhã, forças da corregedoria da polícia entraram nos batalhões dos dois e os levaram presos, com ordem judicial e tudo. O Ben-Gvir já foi direto para a mídia, cancelou reuniões, cancelou uma reunião da bancada do partido dele, da Força Judaica, e já foi direto acusar a conselheira jurídica do governo de estar fazendo um golpe de Estado contra ele e contra o governo da direita. Não deu nenhum benefício da dúvida, nem deixou a gente saber pelo que eles estão sendo presos, direto já acusou ela de estar dando um golpe. Isso é ele acusar o golpe, no caso, né? Acusar o golpe serve, enfim, serve para os dois. É ambíguo, na verdade, mas uma coisa contradiz a outra. Porque ele acusou um golpe que não tá tendo, mas ele acusou o golpe que ele tá sofrendo, né? Prenderam 2 sujeitos do alto escalão da polícia com relação muito próxima a ele. Inclusive, o primeiro deles, o Mualem, ele foi nomeado para esse cargo por pressão do próprio Ben-Gvir, porque ele não pode nomear, quem pode nomear é só o comandante-chefe do exército. Ele pressionou muito para esse cara ser nomeado para esse cargo, e ele, pelo que a gente está entendendo, por informações do deputado Moshe Saadia, do Likud, que era da polícia antes de virar deputado, aparentemente, ele deu informações secretas para o Ben-Gvir sobre colonos investigados pela polícia na Cisjordânia, em troca da nomeação. E o Ben-Gvir não só promoveu esse cara, nomeou ele num cargo importante, como nomeou ele para o cargo da polícia responsável pela Cisjordânia. Ou seja, é um infiltrado do Ben-Gvir ali, segundo essa suposta acusação. Hein? A outra a gente ainda não sabe, mas aparentemente o Mualem está sendo acusado, como Marquinhos falou, de abuso de poder e também de suborno, e o Jacob está sendo acusado de abuso de poder e de mais alguma coisa que eu não me lembro, que era um crime menor, embora também seja crime, e também possa dar prisão. O Ben-Gvir tá suando frio nessa história, ele tá indo o tempo inteiro para dar declarações públicas, marcou uma ao vivo anteontem às 6 da tarde, e deu outra ontem, e hoje deu outra, tá dizendo que, e aí hoje ele dobrou a aposta dizendo, todo policial que obedecer a minha agenda, que cumprir a minha agenda, vai ser promovido, vai ganhar cargos na polícia. Ele tá confessando abertamente um crime, porque ele não pode promover os policiais. Não cabe ao ministro promover ninguém. Cabe ao comandante-chefe da polícia. Então ele tá admitindo a interferência ilegal dele na polícia. Claramente isso. Hein? Mas ele tá dobrando a aposta e isso me leva a crer que ele tá perto de deixar o governo. Ele foi o único ministro que votou contra o cessar-fogo no Líbano, né? E ele tá procurando motivo para deixar o governo agora. Ele sabe que fazer parte desse governo impopular, cuja tendência pro cessar-fogo em Gaza é cada vez maior perante a própria base do governo, fica difícil a situação, torna difícil a situação dele, e que ele precisa recuperar protagonismo. Depois de
distribuição de armas. Não teve nenhum ato, nenhuma ação do Ben-Gvir, da qual ele possa chamar de agenda dele, de política pública dele. Não teve nada que ele fez que ele possa se orgulhar disso como uma iniciativa própria. É óbvio que ele tem muita influência no que acontece na polícia, especialmente negativa, né? A forma como a polícia reprime manifestantes, como ela é violenta com a oposição, como a polícia deixa o crime rolar na sociedade árabe, etc., entre muitas coisas mais, ou não reprime os crimes dos colonos, etc. Tudo isso tem muita influência dele, mas ele não pode chegar nas eleições e dizer: eu fui o responsável por fazer uma polícia violenta que bate nos manifestantes, mas que deixa o crime rolar na sociedade árabe, né? Eu sou o cara que deixa os colonos baterem nos... Ele não pode falar isso, mas ele pode... A única coisa que ele pode se orgulhar, entre muitas aspas, de ter feito, no caso ele se orgulha, eu não me orgulharia, é de ter distribuído armas para a população, e por isso também ele está sendo investigado, diga-se de passagem, porque muitas armas foram distribuídas de forma ilegal, segundo diversas acusações feitas pela imprensa. Então ele não tem muito o que apresentar. E ele precisa recorrer à retórica, a uma retórica belicista, ao conflito, ao governo da direita fraco e etc e tal, ao governo que não demite a conselheira jurídica quando ele pressiona para demitir, e etc, etc, etc. E se o Ben-Gvir não sair, ele vai acabar sendo saído. Não porque o Bibi não vai demitir ele, mas a conselheira jurídica pode acabar aceitando uma denúncia e ele vai parar no banco dos réus, e por isso ele não pode ser ministro, segundo uma decisão da própria Suprema Corte. Então eu tô achando que ele já tá prevendo essa saída dele, e ele vai sair atirando na conselheira jurídica. E a entrada do Guidon Sar no governo, pro Ben-Gvir é excelente para essa saída, porque ele sai do governo sem ser o responsável por derrubar o governo da direita, por um lado, né? Porque o governo continua atuando. E ele não vai ser o cara que vai cair e vão dizer: olha só, por tua culpa a esquerda chegou no poder de novo. Não, agora ele não vai mais carregar esse ônus, né? Ele sai porque o governo não é suficientemente de direita, mas ele não coloca a esquerda no poder. E ele sai podendo atirar no Netanyahu, porque o Guidon Sar é excelente para isso. Porque o Guidon Sar, ele vai falar: o Guidon Sar é o cara que o Netanyahu resolveu colocar no governo, né? Para poder me tirar. Esse traidor, o mesmo cara que em 2014 saiu do Likud atirando contra ele, que depois voltou e depois saiu de novo e criou outro partido e formou um governo com apoiadores de terroristas. Ele se refere assim, ele se refere a Oram. Esse cara que o Netanyahu prefere em vez de mim. E aí uma coisa que o podcast Breaking, sobre o qual a gente fala bastante aqui dessa semana, o Elad Wolf, né, que é um dos apresentadores do podcast, ele comentou que eu achei muito interessante, é que o Guidon Sar foi quem indicou a Galit Barad Miara para ser conselheira jurídica do governo. E aí ele vai dizer: ó, eu falei pro Netanyahu demitir essa mulher. Ele não demitiu porque ele prefere o traidor do Guidon Sar do que a mim. Ele prefere ela do que eu. Então, se vocês querem votar em alguém realmente de direita que tá contra esses abusos dela, contra o Deep State, é em mim que vocês têm que votar. A campanha política dele tá prontinha. Agora, o Ben-Gvir, se ele sai, o governo não cai imediatamente, mas ele fica perigando. 62 cadeiras é muito menos 68. É menos 64 também. Vale lembrar que o Yoav Gallant tá mais lá do que cá, né? Eu não sei se ele votaria para derrubar o governo, mas talvez ele não aparecesse na Knesset nesse dia. Então, a gente pode chegar numa situação periga pro governo, né? E o Ben-Gvir, ele tá percebendo isso. Ele tá nervoso porque as coisas não estão saindo do jeito que ele queria. Ele se coloca um clima de desconfiança dentro da própria polícia, porque agora os policiais vão pensar duas vezes antes de cometer um crime para tentar tentarem ser promovidos pelo Ben-Gvir. E, inclusive, a procuradoria conseguiu estender o tempo de cadeia dessas pessoas de prisão preventiva por mais 4 dias, contando desde ontem. Ou seja, essas pessoas continuam incomunicáveis e os outros policiais não sabem quem mais está sendo investigado além dele. Outras prisões podem acontecer nos próximos dias e a associação dessas pessoas ao Ben-Gvir, ela está mais próxima do que a gente pode imaginar. E o Eli Feldstein, que a gente já falou dele aqui há pouco tempo atrás, que preocupa o Netanyahu, que foi assessor do Ben-Gvir, o advogado dele essa semana decidiu disparar a metralhadora contra o governo. Assim, o Eli Feldstein não vai cair sozinho. Ou vocês ajudam, ou vocês salvam ele, ou ele derruba o primeiro-ministro. Basicamente, ele direcionou os disparos contra o Netanyahu, fez uma série de críticas, disse que havia uma pressão muito grande para os assessores fazerem A, B ou C, enfim, e setores do governo estão muito irritados com o advogado, mas evitam dizer que estão irritados com ele, Feldstein, porque ainda tem a esperança dele voltar atrás, da defesa dele não ser baseada nisso. Mas o clima entre o governo e a justiça não anda muito bom, não. E isso se deve ao fato de que o governo anda descumprindo umas normas judiciais aí, né? Cometendo algumas infrações, algumas possivelmente crimes. Enfim, estamos mais perto do fim do que antes. Pois é, o Benitão tá suando, né? Suando, deve estar sentindo o suor escorrendo ali, cara, descendo pelas costas, sabe? Descendo ali, entrando no cofrinho, tá ali o Benitão. Eu tinha traduzido aqui o que ele falou hoje num vídeo no Twitter. Ele falou o seguinte: no passado, as pessoas são promovidas nesse ministério por serem protegidas e por arranjos políticos. Volto a dizer e com muito orgulho, aqueles que defendem as minhas políticas, a minha governança, a minha política de governança, soberania, determinação e profissionalismo está protegendo a polícia e assim é numa democracia e não numa república de bananas. Ou seja, como você falou, né, está cometendo o crime, ele está dizendo, né, que ele está cometendo o crime, está usando aí, promovendo policiais
policiais, e obviamente policiais que fazem a sua política. Fala, Marquinhos. Bom, acabamos de gravar e aí logo depois eu vejo que sai a notícia sobre qual é a acusação sobre os oficiais da polícia, Kobiakov e Moalem, enfim, membros de alto escalão, parceiros do Ben-Gvir, no caso, ligados ao Ben-Gvir, agora na acusação policial contra eles. Contra o Kobiakov, ele teria dito ao Moalem que ele está sendo investigado e dado detalhes da investigação e da acusação contra ele, que teria levado a polícia a realizar a própria investigação. Sobre o Moalem, a investigação que estava correndo sobre ele e pela qual ele agora é suspeito e está preso, inclusive, preso preventivamente, é de que ele não teria prendido e lidado de maneira adequada com colonos violentos na Cisjordânia, a fim de agradar o ministro Ben-Gvir e assim recebeu uma promoção na polícia. Ele também teria, segundo a investigação, vazado informações secretas para o gabinete do ministro Ben-Gvir. Essas são as acusações contra essas duas pessoas. No momento, segundo o jornalista Josh Breiner do Haaretz, não há uma expectativa de investigação ao ministro Ben-Gvir por envolvimento nesses casos. Isso obviamente pode mudar, mas obviamente que caso esses dois policiais se transformem em réus na justiça em breve, isso atrapalha bem os planos do Ben-Gvir de controlar a polícia, porque isso intimida policiais a agirem contra a lei para agradar o ministro. É isso, a atualização feita, seguimos. É isso, João. Já que a gente está falando da polícia e da justiça, você falou aí que o Netanyahu tá com problemas com a justiça e tudo mais, cara. Porra, cara, a gente tem que cancelar a pipoca, cara. Tem que cancelar a pipoca. Eu já tava aí comprando a pipoca para assistir o depoimento do Netanyahu nos casos em que ele, no momento, né, ele é réu. Espero que ele seja réu em outros casos também. Mas, enfim, ele já é réu em casos de corrupção que já se arrastam aí há quase 10 anos pela justiça. O Netanyahu tem aí o seu depoimento marcado para o próximo dia 10. Na verdade, já era para ter acontecido, né? Era para ter acontecido já lá durante a guerra, não aconteceu. A última data era no dia 2, né? 3 dias atrás, dia 2 de dezembro. Ele conseguiu aí, em função do cessar-fogo do Líbano, né? Ele conseguiu 8 dias de bônus e agora, daqui a 5 dias, na próxima segunda-feira, Netanyahu vai estar no banco dos réus para prestar depoimento. O julgamento que estava marcado para o fórum em Jerusalém Oriental, não vai acontecer lá por questões de segurança, porém vai acontecer em Tel Aviv. E ontem a justiça determinou que o julgamento não poderá ser televisionado. Meios de comunicação, inclusive o Haaretz, né, tinham entrado aí com um pedido para que fosse televisionado, as pessoas pudessem ver ao vivo, comendo a pipoquinha, o julgamento do Netanyahu, que também possivelmente vai soar no banco dos réus, só que aí não vai. Vamos ficar em casa e só ver a notícia depois, o que a gente vai conseguir saber aí dos jornalistas e talvez, né, alguns vazamentos e tudo mais. A cobertura da imprensa vai acontecer. Inclusive, eles explicaram como vai ser, né? Que vai ter uma checagem sinistra, né? Muito, muito pesada, de detector de metal celular. Tipo, eles vão ter que deixar do lado de fora, vão ter que entrar só com um caderninho para anotar as coisas. É um negócio que, enfim, talvez celular eles entraram com um pedido para se entrar pelo menos com os gravadores e tal, mas vai ter cobertura da imprensa. Você não vai poder transmitir ao vivo. O lugar é fechado, né? Subterrâneo, sem janelas. Tudo muito. Os juízes vão sair de Jerusalém até Tel Aviv e o julgamento vai acontecer 3 vezes por semana. Netanyahu tinha pedido para ser 2, entre 10 da manhã e 3 da tarde, e não vai mais acontecer. O pedido para que seja televisionado foi feito por vários meios de comunicação em conjunto. E o próprio Netanyahu disse, lá para os anos de 2019 ou 20, que ele queria, para acabar com essa farsa, que o depoimento dele fosse televisionado ao vivo para que todo mundo visse como foi. Depois ele desistiu dessa ideia, né? Não gostou mais. E a justiça não aceitou esse pedido. Mas também não aceitou o do Netanyahu de reduzir para 2 vezes por semana durante 5 horas e vai ser de acordo com o script. A justiça também não aceitou o pedido que alguns grupos fizeram de Netanyahu ser colocado em vacância, ou seja, ser afastado do cargo enquanto estiver depondo, porque, enfim, isso atrapalha a gestão do Estado na guerra e que ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como ele alegou que podia. E é curioso que Netanyahu alegou que podia desde o início e agora, de repente, ele quer depor por menos tempo, ele quer não depor, ele quer adiamento, porque ele não pode fazer as duas coisas. Mas antes ele disse que podia, senão ele não podia ser candidato, né? Enfim, então tudo isso é muito, muito bizarro, né? Como essas contradições acontecem. De fato, ele não foi colocado em vacância. Em Israel não existe vice-primeiro-ministro. Ele vai ter que nomear uma pessoa para substituí-lo em momentos de necessidade. Mas se acontecer uma situação de emergência nacional, ele pode, enfim, o Shin Bet pode entrar lá e dizer: precisamos do primeiro-ministro agora. E isso é muito problemático, porque o Netanyahu, ele não pode ter contado
contato com os advogados na hora do depoimento. É só ele com as pessoas que estão fazendo as perguntas, sejam os juízes, a promotoria, né, ou os próprios advogados, mas abertamente, na frente de todo mundo. E quem garante que o Netanyahu não vai receber nenhum papelzinho de alguém ali do Shin Bet dizendo que teu advogado disse para você falar tal coisa? Segundo a lei, todo mundo tem que ter os mesmos direitos, né? Tem que ser julgado sobre as mesmas normas e os mesmos critérios e a mesma lei. E o Netanyahu, aparentemente, vai ter algumas oportunidades de driblar isso usando do seu cargo de primeiro-ministro. Mas o fato é que parece que vai acontecer mesmo, Marquinhos. Dia 10 de janeiro, perdão, dia 10 de dezembro, não janeiro, não, janeiro tá muito longe. Dia 10 de dezembro, do momento que a gente está gravando, daqui a 5 dias, Netanyahu vai estar depondo em Tel Aviv, 3 vezes por semana, e a gente vai receber as notícias, mas não ao vivo, né? Não sei se a Terceira Guerra Mundial vai ser televisionada, mas o depoimento do Netanyahu não será. Mas tá tudo bem, é melhor até, vou te falar que é melhor até, porque eu ia acabar perdendo tempo pra caramba vendo esse negócio, e tem muitas coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente entende, mas são desnecessárias, e é sempre melhor ler o resumo, né? São muitas horas de depoimento, e eu prefiro só saber depois. Eu espero que não tenha nenhuma maracutaia até lá, porque esse caso tem que acabar logo, eu já tô de saco cheio desse caso, e eu acho que, enfim, Netanyahu tá prestes aí a se estrepar, né? E isso também é um indicativo de que a gente pode ver em breve eleições. Netanyahu, ele ainda pode fazer um acordo com a justiça, deixar de ser primeiro-ministro e sair isento de um monte de coisa nessas acusações que ele está sofrendo. Esse acordo já foi debatido anteriormente, nada impede que ele seja novamente. Bom, João, vamos então à nossa última notícia, que não é sobre política, mas é sobre sociedade. Essa semana foram divulgados aí o resultado de uma prova chamada TIMSS, né? Uma prova que ela é de ciências e matemática, é uma prova internacional, né? Que faz aí uma comparação entre diversos países, e o resultado, né? Dos estudantes israelenses foi o pior resultado desde 2007, e foi assim a maior queda, né? Que a gente teve nos últimos 4 anos, a maior queda entre os países aí da OCDE. O Ministério da Educação diz que isso tem muito a ver com a questão do corona e tudo mais, mas será que a gente pode também relacionar isso ao próprio sistema educacional israelense? Bom, Marquinhos, claramente sim, ok? A gente vai falar sobre a reação depois, mas eu só quero fazer uma explicação pequena. A prova TIMSS, que é uma prova nas quais ciências e matemática são avaliadas em vários países. TIMSS significa Trends in International Mathematics and Science Study, e é um exame feito por alunos de diversos países. Por cerca de 9 mil alunos participaram dessa prova agora em 2023, foi no ano passado. E as notas, elas apareceram agora. Israel ficou numa posição intermediária. Na prova de ciências, Israel somou 481 pontos. A média dos países foi de 478. Israel teve um pouquinho acima. Em matemática, a nota de Israel foi 477 e a média dos países foi 478. Israel, enfim, teve outra vez um pouco acima. Não muito acima, um pouco acima. Então, isso quer dizer que a educação em Israel, ela é uma educação que está na média, né? Um pouquinho, talvez um pouco acima da média entre os países que estão sendo investigados. Mas o que a gente está prestando atenção, segundo esse exame agora de 2023, é que os números dos alunos israelenses caíram drasticamente. A gente teve, para vocês terem uma ideia, 20% dos alunos que não passaram na prova de matemática, não tiraram nota mínima. 1 a cada 5 israelenses que fizeram a prova não tiraram nota mínima. Em 2019, tinha sido 1 a cada 8. E, em relação à excelência, a gente tinha em 2019, 1 a cada 7 alunos israelenses tiraram notas consideradas de excelência. Em 2023, foi 1 a cada 13, já quase metade, né? Enfim, conseguiu o mesmo resultado, ou seja, uma queda vertiginosa, né? Enfim, a gente tem outras informações que a gente poderia dar, não é difícil encontrar nada sobre esse exame enfim, na mídia, né? Singapura e Taiwan se destacaram muito na frente de todos os outros países nesse exame, né? Com Singapura teve mais de 600 pontos, nenhum país chegou a 600, Taiwan chegou a 600 na de matemática, não na de ciências. Na de ciências, Taiwan chegou a 572 e o terceiro lugar estava na faixa dos 502, 501, né? Então a diferença é muito gritante entre os dois primeiros e o resto. O último também ficou muito distante dos outros, né? Por exemplo, a Costa do Marfim, né? Que foi nos dois lados o país pior colocado. A autoridade palestina também participa dessa prova, pelo menos da prova de ciências, eles participaram e também tiveram uma colocação bem ruim. Ainda conseguiram ficar na frente da África do Sul e do Marrocos. Mas enfim, o que isso diz sobre a educação israelense? Diz que, a gente já sabia disso na prova PISA, que ela está passando por uma decadência. A prova PISA também deve ter resultados divulgados em breve, cada tantos anos tem. A gente comentou da última vez no nosso podcast, quando ele ainda era muito pouco escutado, quando a gente estava lá no início. As escolas israelenses ficaram abaixo da média da OCDE, mas as escolas judaicas israelenses ficaram muito próximas da média da OCDE, inclusive um pouco acima. Quer dizer que a educação árabe teve uma piora muito grande. Isso quer dizer muito sobre os governos recentes de Israel.
Israel, né? Que piora a educação no setor árabe e mantém no setor judaico mais ou menos razoável. Agora eles não mantêm nem no setor judaico e a explicação deles é a corona, os lockdowns, né? E aí você pode pensar, pô, mas não foi só Israel que teve pandemia. Não, o que o governo alega é que Israel foi um país que fez mais lockdowns do que a média, sobretudo a média dos países que são investigados nisso. E olha, eu não sei, eu investigaria isso. Acho difícil que Israel tenha feito mais lockdowns do que Singapura e Taiwan, que foram os dois primeiros colocados. Acho complicado que essa tenha sido a realidade, mas pode ser. Certamente, o lockdown, né, a pandemia, ela fez com que houvesse uma queda na qualidade do ensino em Israel e no mundo inteiro. Mas eu investigaria isso melhor, porque essa tendência, ela não é de hoje, ela é uma tendência de mais tempo. A gente vive uma carência do número de professores e o Ministério da Educação no ano que vem vai ter cortes também por causa da guerra. Então, acho mais fácil você culpar a guerra do que a pandemia, né? Por isso. Os gastos com defesa que poderiam ir para a educação. É mais fácil, mais nobre, né? Eu acho que é mais justificável. A questão é que se o governo condena a guerra, ele é pressionado para acabar com a guerra, né? E aí eles vão fazer isso. Enfim, tem muito para debater sobre isso, mas o podcast vai ficar muito longo e a gente também tem que se informar melhor para fazer um debate sobre isso, que eu suspeito que um debate mais aprofundado sobre isso não interessaria tanto assim a maioria dos nossos ouvintes. Então, se a gente fizer um debate mais aprofundado, a gente pode fazer por escrito, por meio de algum texto, algum artigo, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser o caminho mais interessante. Mas a notícia tá dada e ela é ruim. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a dica cultural da semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Guppermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solono, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Maria Pilar, Daniel Weinfeld, Isadora Chamis, Maria Neustein, Rafael Boquerri, Daniele Moramei, Felipe Volokita, Maria Célia Moscati, Guy Levi, Ricardo Stern, José Jardim, Mariana Sampaio, David Bessler, Iago Oliveira, Sharon Feldman, Cecília Alcala, Chaz. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, gente, eu queria dar uma dica cultural de um filme chamado FSB Haseya Nosh. É um filme bem interessante. É zero em relações sociais, né? Relações humanas, vamos dizer assim. É um filme bem interessante, um filme que conta a história de três meninas que... três meninas não, né? Um grupo de meninas que no seu serviço militar é uma comédia, assim, que fala da relação entre elas e problemas e questões da burocracia
burocracia do serviço militar e tudo mais. É um filme que não tem a questão do conflito, né? Como a gente muitas vezes acaba indicando aqui de uma forma central, mas ela tem a questão do exército como uma forma central, que é uma questão central na vida de todo jovem israelense, principalmente no momento que a gente vive agora, né? Então é um filme bem interessante, filme de 2014, que foi o filme mais assistido do ano, e em 2014, 10 anos atrás, também foi vencedor de vários prêmios. Fica aí a dica, é um filme bem legal de se assistir. Foi um dos primeiros filmes que eu... No primeiro filme não, foi um... Na verdade, sim, foi um dos primeiros filmes israelenses que eu assisti, apesar de ter chegado aqui muito tempo antes. Não tive a oportunidade de assistir outros filmes anteriormente, e gostei muito. Então fica aí a dica para quem quiser. O nome em inglês é Zero Motivation, ou FSB Hasei Enosh. Tá aí, fica bem, é bem legal o filme. Ô, João, acho que é isso, cara. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui. Algo mais a declarar? Não, Marquinhos, vamos ficar por aqui mesmo. Outra vez, muito obrigado aos ouvintes e ouvintes que divulgam a gente, que curtem a gente, que apoiam no Apoia-se ou no Patreon. Quem não apoia, está convidado a apoiar, se quiser e se puder, hein? Enfim, copiando aí o Medo e Delírio em Brasília, né? A gente agradeceria muito, já recebe um apoio bem, enfim, bem legal, e quanto maior, melhor, porque a gente pode se dedicar mais a isso e menos a outras coisas. Mas a divulgação de vocês, as reações nas redes sociais, tudo isso já conta muito. 5 estrelas lá no Spotify, tudo isso ajuda, pessoal. Então, quem puder, ajuda da maneira que puder, né? Enfim, a gente está aceitando qualquer ajuda. Bom, é isso. Ficamos por aqui então. E é isso. Acho que essa que você colocou, João, das 5 estrelinhas lá no Spotify, é realmente bem importante pra gente. E você chegou, só um comentário rapidinho, você chegou a ver o vídeo que fizeram de inteligência artificial do Yair Netanyahu, cara? Não vi, não. Não, eu tô aqui traduzindo um vídeo de 1 minuto e 6, cara. Fizeram um vídeo de inteligência artificial, ele, no caso, no cativeiro do Hamas dentro do túnel. Vou te mandar o link agora. Estou Manda fazendo aí. aqui uma tradução para o português e vou colocar nas redes. Mas ele falando, né, que ele tá no cativeiro, pedindo ajuda do papai e da mamãe para tirarem ele de lá. É isso então, cara. Ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.